cadeira permanente, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido, França, para que uma resolução seja derrubada. Você pode ter o voto de 14 países, que é os outros 10 que estão ali na rotatividade, que não tem poder de veto, é óbvio. Então basta um veto e pronto. Pode ser 14-1. Se esse 1 for de um dos 5, vetado está o projeto, ou vetado está a resolução. Então será mais uma forma de discutir o assunto, tentar colocar alguma pressão, mas o Trump já demonstrou que não será a ONU, nem particularmente o Conselho de Segurança, que mudará os seus planos para a região. Ele vê a América Latina como o terreno de combates múltiplos com a China, né? Não militares com a China, mas geopolíticos, econômicos, comerciais, de influência até cultural, investimentos, e perdem de longe quando o assunto, por exemplo, é investimento em infraestrutura. Os Estados Unidos simplesmente não investem, né? A não ser muito especificamente um projeto que interessa a uma empresa dos Estados Unidos. E a China faz isso como política de Estado. Então a diferença é muito grande. Mas a ideia que reina hoje no Departamento de Estado e na Casa Branca é que a América Latina seja uma região de pleno domínio dos Estados Unidos e quer que esse domínio seja considerado incontestável, inclusive influenciando eleições locais, né? Isso foi feito abertamente na Argentina, na eleição legislativa e na eleição presidencial de Honduras. Ô Zaidan, só para a gente fechar e não deixar de falar, por maioria de votos o STF confirmou a validade da regra da reforma da Previdência de 2019, que alterou o cálculo do valor da aposentadoria por incapacidade permanente causada por doença grave, contagiosa ou incurável. Questão discutida em um recurso extraordinário. Com a nova metodologia introduzida pela emenda, o valor deixou de ser integral e passou a ser de 60% da média aritmética do salário de contribuição do segurado. E aí tem um acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição após 20 anos. É mais uma derrota que o povo sofre na Suprema Corte. Mais uma derrota, nesse caso, daqueles que se aposentaram por incapacidade permanente, seja por doença grave, ou não importa se contagiosa ou incurável. E houve uma decisão que partiu de um voto do então relator Barroso, Luiz Roberto Barroso, já aposentado, que dizia que as novas regras foram uma opção política legítima para buscar equilíbrio atuarial da Previdência Social. Mas esse argumento ele volta a ser confrontado com o voto dos ministros que perderam, né? Flávio Dino, Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, e também a Carmen Lúcia, que consideram não haver fundamento para que o cálculo da aposentadoria por doença grave seja diferente do benefício por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho ou de doença provocada no próprio trabalho, pelo próprio trabalho, como pode acontecer, né? Chamada doença profissional. E mostraram, inclusive, que alguns aposentados por incapacidade, eles acabarão recebendo menos por conta dessa decisão que foi vencedora lá no Supremo Tribunal Federal, com Gilmar Mendes, com Fux, com Zanin, com André Mendonça, com Nunes Marques. E fizeram 6-5, partindo do voto lá do Barroso. E não há, claro, mesmo que houvesse já um escolhido para o lugar do Barroso, já empossado, ele não poderia votar porque o Barroso já votou. Então forma-se um 6-5, mais uma decisão do Supremo contra trabalhadores e contra aposentados. Zaidan, Manuel, para os amigos, um Feliz Natal. A gente se encontra lá no fim de janeiro de novo aqui ao vivo. Vou sentir muitas saudades, viu? Ô, Ronald, e nós também, um ótimo Natal aí para vocês, para você, Camille, Guilherme, pro Rebeque, para Vitória Vermelho, para todo mundo que está aí na lida, pro Mamone. Estaremos aqui na última semana do ano
e, claro, todos nós juntos aí mais uma vez no final de janeiro. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Termina aqui, Bandeirantes Acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. E é com B de bola, B de Bandeirantes e B de Brasil. Brasil, Brasil, Brasil! Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfonácio da Rádio Bandeirantes de Campinas. Estamos chegando com o Esporte em Debate de hoje, dia 19 de dezembro de 2025. Está terminando 2025 daqui a pouquinho, hein? Adeus, ano velho, feliz ano novo, já no clima natalino. Veja, ó. Para você que está no YouTube, aqui atrás, já estamos com a nossa mensagem de boas festas. Feliz 2026. É a mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Mas estamos aqui, ó, ao vivo, às 17h03, no FM em 85,7, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, no qual você pode participar, interagir conosco. Não esqueça de deixar o seu like. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Somos mais de 60.200 inscritos. Seja você também mais um inscrito do YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode participar também através da nossa arquibancada virtual, do nosso chat ao vivo, tá bom? Você interage e participe conosco. Hoje é a última sexta-feira útil, vamos considerar assim, né? Para muita gente, hoje é o último dia deste ano de 2025. Então, para você que está na estrada, para você que está nas principais ruas de Campinas e por toda a região, a gente vai prestar serviço aqui. Tá no trânsito, tá em uma situação de trânsito, alguma anormalidade, alguma situação, alguma interrupção, principalmente você que vai pegar a estrada rumo à capital paulista, rumo ao interiorzão, rumo à capital paulista, você pode mandar a sua mensagem e, consequentemente, a gente vai trazer esta sua informação por ouvinte da Rádio Bandeirantes, tá bom? Uma audiência muito grande nesse momento, é o final do dia desta sexta-feira. Muita gente também sabe onde? No Happy Hour, muita gente já no Happy Hour, só voltará em 2026, mas é claro que o ouvinte, o torcedor da Ponte, o torcedor do Guarani, o torcedor do Bugre, o torcedor da Macaca, quer saber as últimas informações do seu time do coração, já visando a temporada do próximo ano. Por isso, o Fala Galera de hoje é o seguinte: você acha que não treinar no Brinco de Ouro pode ser prejudicial ao Guarani no início do Campeonato Paulista? E para os ponte-bretanos, das saídas pós-Série C, qual jogador você acha que fará mais falta na Macaca no próximo ano? Arthur, o Anderson, Lucas Cândido, Léo Oliveira ou Toró? Então são estes os dois temas que foram propostos pela nossa produção dentro do Fala Galera, no qual você participa através do 971021493, mensagens de áudio, mensagens de texto
e sempre aquele adendo que a gente coloca, né? Mensagens curtas para a gente ter um maior número de participações. E sempre quem manda logo no início, a gente já coloca no ar, tá bom? Na maior parte das mensagens, o programa hoje vai até às 19 horas e 30 minutos, mas tem muitas atrações, já a opinião dos nossos comentaristas, tem o Em Dia com a Bola, a ficha técnica do jogo, a mensagem ou as mensagens dos nossos patrocinadores e apoiadores conosco em mais um ano, o ano que está se fechando. Então participe conosco. São estes os temas, claro que você pode falar sobre outros temas que, na medida do possível, a gente evidentemente vai debater. 971021493, você participa e interage conosco e também através do nosso canal no YouTube, que é o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lembrando também que você pode nos acompanhar, tem muita gente já acompanhando nesse momento pelos aplicativos, tem um aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, para você que ainda não tem, baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Bandeirantes Campinas, é só digitar Rádio Bandeirantes Campinas. Tem ainda o Band Play, onde você acompanha toda a programação das rádios, das TVs, do Grupo Bandeirantes de Comunicação. E tem ainda outros aplicativos, tem o Rádios Net, tem o TuneIn, onde você também pode acompanhar a Rádio Bandeirantes. Confesso que chegando aqui ao Complexo João Jorge Saad, algumas nuvens carrancudas nos altos do Jardim São Gabriel. Será que vai chover? Fato é que está abafado, em 26,5 graus nesse momento em Campinas, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp. Então vem comigo até as 19 horas e 30 minutos, participando através da nossa linha de comunicação 971021493 e pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos às pautas do programa de hoje. Elenco do Guarani vai voltar a Bragança Paulista após o Natal. Bugre vem revezando os locais de treinamento enquanto o Brinco de Ouro segue indisponível. Comissão técnica terá Fernando Miguel à disposição depois do Natal. Diretoria recua em negociação com Alex Silva e segue de olho no mercado em busca de um lateral direito. Jogador que defendeu o Coritiba na última Série B tinha proposta até o início de 2027, mas divergências nos valores travaram a negociação. Você vai conferir daqui a pouquinho as primeiras palavras de Natan Melo, novo reforço do Guarani, é o nosso convidado dentro do Esporte em Debate de hoje. E o destaque do portal Carlos Batista, Luca no Brinco, o que sabemos sobre o tema? Quer saber mais? Antes, acesse www.carlosbatista.com.br. Pautas da Ponte Preta. A diretoria da Macaca intensifica esforços para regularizar os salários atrasados e quitar a dívida do Transferban. Além da perda de jogadores, como no caso do Léo Oliveira, a Ponte também corre o risco de sofrer punições administrativas caso as pendências avancem para processos formais na FIFA. Pedro Rocha, Léo Oliveira e o Anderson tiveram suas rescisões publicadas no PID da CBF. Pedrão e Léo Oliveira rescindiram em comum acordo por conta dos salários atrasados e vão defender o Juventude em 2026. Já o zagueiro, que tinha contrato até março, conseguiu via justiça a rescisão indireta e vai defender o Náutico na próxima temporada. Os atacantes Gé, o Cruel e Herbert vem impressionando a comissão técnica e Marcelo Fernandes nos treinamentos da pré-temporada. Informações de bastidores. O camisa 9, mesmo de férias, fez um trabalho à parte com um profissional particular e chegou surpreendendo o departamento de futebol. Já Herbert, e é Herbert mesmo, é o H, mas é o som do R, Herbert, trazido como aposta, vem mostrando potencial e também se destacando nas atividades do elenco alvinegro. E o destaque do portal Carlos Batista, o destaque da Macaca, é sobre Gé, que mudou a sua rotina e surpreende comissão técnica com nova forma em 2000 para 2026. E dizem que o Gé tá fininho, hein? Quer saber mais? Acesse www.carlosbatista.com.br. Já notícias do dia. O comentarista vai escolher um tema para comentar. Tema número 1. Rafael Guanais, do Mirassol, recusa a proposta do Botafogo e segue no Leão.
para a disputa da Libertadores de 2026. O treinador era plano A do clube carioca para ser o substituto do David Ancelotti, que deixou recentemente o fogão. O Anais foi eleito o melhor técnico do Brasileirão de 2025 ao levar o time paulista à Libertadores logo em seu primeiro ano na Série A. Tema número 2. Herói do PSG contra o Flamengo, o goleiro Safanov. É safadinho esse Safanov, hein? Ou Safonov, porque é O, não é A, não. É Safonov. Aquele goleirão que ele defendeu quatro cobranças de jogadores do Flamengo na decisão da competição da Copa Intercontinental. Fraturou a mão esquerda na final do Intercontinental e mesmo assim defendeu 4 cobranças de jogadores rubro-negros. Luiz Henrique, técnico do clube francês, classificou a lesão como inacreditável e deu detalhes sobre ela. Segundo o treinador, o espanhol Luiz Henrique, achamos que foi no terceiro pênalti, o do Pedro, que ele fez um movimento estranho. Quer dizer, o goleirão aí, além de defender 4 cobranças, ele fraturou a mão esquerda na final da Copa Intercontinental. Coisas do futebol. E o tema número 3, a final da Copa do Brasil contra o Vasco, domingo no Maracanã, marcará a despedida de alguns atletas do Corinthians que estão em fim de contrato com o Corinthians. Os primeiros nomes da barca corintiana que deixarão o clube são os atacantes Romero e Thales Magno. Yuri Alberto e Gui Negão são vistos como bom potencial de negociação. Vamos ao destaque de Pedro Piscinato. Ele cobre o dia a dia da Ponte Preta e agora chega com o seu destaque dentro do Esporte em Debate de hoje. Fala aí, Pedrão. É Pedrão, né, Pedrão? Pedrão pra mim é o PP, mas é o Pedrão segundo o Batistão. Fala, Pedro Piscinato, um grande e forte abraço pra você e o seu destaque. Boa tarde. Fala, Leandro Bolles, boa tarde pra você. Um grande abraço pra você, meu amigo. Um abraço especial também para o ouvinte da Bandeirantes que está ligado aqui no Esporte em Debate. Hoje o meu destaque inicial é do Guarani, o Bugre que tinha negociações, conversas com o lateral direito Alex Silva, que conquistou o acesso com o Coritiba em 2025, porém essas conversas, essa negociação teve um entrave por conta de divergência de valores. E pelo lado da Ponte Preta, amanhã a Ponte Preta vai realizar um jogo-treino contra o Rio Branco no CT do Jardim Olina, primeiro teste do técnico Marcelo Fernandes, já de olho na temporada 2026. Boles. Boa, daí o PP, Pedro Piscinato, trazendo as últimas informações no seu destaque da Macaca. Já ele vai trazer todos os detalhes no seu boletim. Lembrando que para fechar o Esporte em Debate, claro, tem o Na Lata. Vamos juntos até às 7h30 da noite. Vamos com o destaque de Breno Beretta. Alô, bebê, um grande e forte abraço para você. Boa tarde, Band Beretta. Oi, Leandro Bolles, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Falando de mercado da bola, o atacante Rossi, aquele mesmo que começou na Ponte Preta, ele pediu rescisão de contrato com o Paysandu junto à Justiça do Trabalho. Outras informações do mercado da bola, o Zenit da Rússia mandou uma proposta para o Vasco de 31 milhões de euros para contratar o atacante Ryan. Detalhe, o Vasco já recusou. E o atacante Bruno Rodrigues, aquele mesmo que já atuou pela Ponte Preta, ele pertence ao Palmeiras. O Internacional tem interesse na contratação do atleta para a próxima temporada, Boles. Valeu, bebê. Já o Breno Beretta traz mais detalhes sobre estes assuntos, principalmente os assuntos relacionados ao time do Guarani dentro do Esporte em Debate. Você segue participando, hein? Através do 971021493, já temos mensagens, já elas vão pro ar, mensagens de texto, mensagens de áudio. Você acha que não treinar do brinco pode ser prejudicial ao Guarani no início do Campeonato Paulista? E das saídas pós-Série C? Você, Ponte Bretano, qual jogador acha que fará mais falta? Arthur, o Anderson, Lucas Cândido, Léo Oliveira ou Toró? Pode ser um, pode ser dois, todos, enfim, você, evidentemente, é quem vai enviar a sua mensagem e trazer aí a sua opinião sobre o tema, tá bom? Vamos com a mensagem aqui do André, uma mensagem de texto. Boa tarde, o que vocês acham das contratações do Guarani?
Apostas medianas boas. É o André Marcelino, do Parque Via Norte. Olha, André, até o presente momento eu colocaria como medianas. Por exemplo, o Rafael Donato, eu gosto. Desde Vila Nova, passou pelo Novo Horizontino, entre outros jogadores. Eu sempre gostei do Rafael Donato, um jogador que gosta muito, pelo menos nos times em que eu citei e vi o Rafael Donato jogar, atuando com 3 zagueiros. É aquele zagueiro forte, aquele zagueiro alto. Eu acho que vai fazer um bom papel com a camisa do Guarani. O próprio Natan que foi contratado, inclusive é um dos nossos convidados, daqui a pouquinho vai falar aqui na Rádio Bandeirantes, no trabalho do Breno Beretta, o Natan Melo. Fala-se muito bem deste jogador. Mas é claro, a gente tem que aguardar. É um campeonato paulista, um campeonato paulista de tiro curto. Às vezes, o jogador treina muito bem durante a pré-temporada. A gente acabou de manchetar aqui, ó. Gé, a gente já conhece o Gé. O torcedor da Ponte conhece. O Gé esse ano sofreu com muitas contusões. Mas quando o Gé, e também parte emocional, que quer queira, quer não, desde aquela situação ao Santos, que é o Gé. Depois teve aquela outra situação já em meados do final do ano, né? Mais para a parte final do ano, na metade ou depois da parte final já da Série C, o Gé recebeu uma proposta, uma sondagem do futebol europeu. Isso, evidentemente, faz com que o jogador, emocionalmente falando, ele fique abalado. Às vezes não acontece, mas em alguns casos sim. Então são situações que a gente precisa esperar. É difícil a gente colocar aqui, ó, esse vai dar certo, aquele vai dar certo, aquele vai dar errado. Fernando Miguel, por exemplo, no Guarani, é um goleiro que tem uma bagagem, é um goleiro experiente, só que ele não conseguiu jogar no Ceará. Problemas de contusão, entre outras situações. E quando, talvez ali naquele momento de decisão do preparador de goleiros, do próprio treinador, que foi o Léo Condé no Ceará, que acabou caindo com o Vozão, ele preferiu um outro goleiro. Como chega o Fernando Miguel para defender o Guarani? Se vier aquele Fernando Miguel que passou por vários clubes do futebol brasileiro, vai ajudar, vai agregar, que o Guarani sofreu muito neste ano de 2025 com o goleiro. Andrei, depois o Dalberson chegou, até deu uma boa impressão, mas falhou em algumas situações. Então tem tudo isso precisa ser levado em conta. O ano passado, e aqui a gente faz um julgamento em relação a isso, não tem problema nenhum. É claro que o torcedor, ele quer a nossa opinião e muitos querem para depois cobrar, o que é perfeitamente natural, é democrático, isso faz parte do nosso processo. Só que o ano passado, na visão praticamente de toda a equipe, o Guarani estava contratando melhor do que a Ponte. E o que deu no final? A Ponte subiu, o Guarani não. Então são coisas do futebol que acabam ocorrendo. Fato é que o Campeonato Paulista é um campeonato diferente dos anos anteriores, é um campeonato, repito, de tiro curto. A Ponte pega o Corinthians logo de cara. O Guarani na terceira rodada recebe o Santos, é um campeonato rapidinho. Então tem que tomar muito cuidado realmente. A pretensão, num primeiro momento, dos times de Campinas, claro que no decorrer da situação isso pode mudar do campeonato. A Ponte esse ano, o campeonato desse ano, fez uma grande campanha, mas não conseguiu se classificar pela questão aí do regulamento. Mas nesse primeiro momento o foco é permanecer no Campeonato Paulista da Série 1. Torcedor que disser nesse momento, não, a gente vai brigar para ser campeão. Claro, lógico, obviamente, pensando sempre lá na frente. Mas a realidade nesse momento é brigar para não cair. Veja só, um investimento fortíssimo, pesado, a organização dos times que estão disputando o Campeonato Paulista da Série 1. Além dos 4 grandes, tem aí o Mirassol. Não precisa nem falar mais nada do Mirassol, né? Tem Red Bull Bragantino. Tem os times que acabam subindo da Série A2 para a Série A1. Não tem um investimento tão alto, mas lá tem trabalho, tem competência de pessoas, tem a força, a vitalidade de querer mostrar, de querer, entre não só jogadores, né, diretoria, comissão técnica, a própria torcida, que mostrar que tem condições de permanecer no Campeonato Paulista da Série A1. Então é muito complicado. Vamos com vamos com participações às 17h19. A participação da galera. A galera fala aqui conosco, mensagens de áudio. Coloca no ar aí, meu querido Elton Grimaldi. Esqueci do Elton Grimaldi da ficha técnica. Mostra o Elton Grimaldi aí. Ou se mostre Elton Grimaldi. Isso, na máquina do som, ó. Modulando os botões de médios, graves e agudos. E também encarregado pelo YouTube. Ele que é o responsável hoje do programa, da parte da sonorização do YouTube, e também que vai pro ar as mensagens, as matérias, colocando todo mundo para falar. Elton Grimaldi na máquina do som, ele que é mais um integrante do timaço de Gil Kleber. Vamos com a participação da galera, 971021493. Boa tarde.
Fala, meu querido. Então, veja só. O Guarani tá montando um time de Série B para jogar Série C, tá certo? E agora, se o Guarani for campeão, nós vamos fazer o seguinte: ser campeão da A, da B e da C. Olha, são poucos times que têm essa facilidade. O Guarani está no caminho certo. É isso aí. Bom Natal, bom Ano Novo para vocês. Valeu. É Luiz Antônio, São Carlos, São Paulo. Valeu, Luiz Antônio. Valeu, um abraço para você. Passei recentemente ali por São Carlos, fui até Ribeirão Preto, voltei pela Washington Luiz. São Carlos é um amigo meu que fala São Carlos. Eu vou para São Carlos, eu vou para São Paulo, eu vou para São Caetano. Mas passei ali por São Carlos, uma cidade realmente muito importante ali da região central do estado de São Paulo, do setor das universidades, setor tecnológico. E valeu pela sua participação. Lembrando que na semana que vem, segunda e terça, estaremos aqui, programa ao vivo, né? A nossa equipe estará aqui, mobilizada para levar as últimas informações para você. Muita gente imagina, Natal, Ano Novo, o que eu tenho que responder, viu, Pepe? Agora tá mais tranquilo, né? Os jogos terminaram. Não, não tem nada disso, não. Agora é que o bicho pega também, porque você tem aí situações de contratações, o que um time vai fazer, o que outro time vai fazer. A tabela do Campeonato Paulista nem saiu ainda, né, Pepe? Hoje é dia 19, o campeonato começa 10, 11 de janeiro e até agora nada. Nada, a Federação Paulista está de brincadeira. O Batistão doido para fazer a escala já da estreia do Campeonato Paulista e a Federação Paulista não divulgou ainda a tabela desmembrada do maior estadual do país. Leandro Bolles. Lembra que o Guarani estreia contra o Primavera e a Ponte Preta joga fora de casa contra o São Paulo. Mais uma, aliás, contra o Corinthians. Mais uma. Boa noite, Boris. Boa noite, CH, Greg, Tigrão. Já o CH. Boris, eu tô achando o seguinte. Fala aí. Eu acho que não vai fazer falta, porque a Ponte não contratou um cara ainda rápido, né? Toró e Léo Oliveira vai fazer falta. Né? A Ponte, pena de agosto, que a Ponte tá pisando na bola que os jogadores tem que pagar, gente. Pagar isso aí. E era pra ter pago esse presidente da Ponte aí, ganhou, não fez nada até agora. Pelo amor de Deus, eu tô preocupado demais com a Ponte. Com a Ponte Preta, porque acho que vai começar um campeonato difícil, a Ponte não tá com um time bom não, cara. Esse time da Ponte tá precisando muito nego bom aí. Esse Léo Oliveira vai fazer uma falta danada. Um abraço, Boris. Valeu. Mário do Hortolândia. Valeu, Mário. Um abraço pra você. Aliás, como é que tá a situação? Já o noticiário completo da Ponte. Mas e a situação financeira da Macaca nesse momento, 19 de dezembro, 17h23, Pepe? Segue crítica. A gente viu essa semana o Léo Oliveira tinha se reapresentado no dia 8 de dezembro, fez uma semana e meia aí de preparação junto com os jogadores, mas a Ponte Preta segue enfrentando essas dificuldades financeiras. Recentemente, até a nova diretoria executiva, comandada pelo Dr. Torrano, adotou medidas, redução em 30% dos gastos para a próxima temporada, visando equilibrar as contas, mas a Ponte Preta ainda sofre com esses problemas, ainda está no transfer ban, por isso não conseguiu registrar nenhum dos jogadores contratados. Alguns foram já anunciados, casos como do Cristiano, do Thiago Coelho, do Herbert, do próprio Wallace, mas tem outros jogadores como o Alisson Maia, Brian Borges. Esses jogadores já estão integrados ao elenco alvinegro, estão treinando, mas ainda não foram anunciados e, é claro, nem registrados, porque a Ponte Preta ainda sofre com esse problema do transfer ban. Beleza, vamos com mais participações, mensagens de áudio aqui no Esporte em Debate. Leandro Borges, é o Fernando de São Bernardo do Campo, torcedor da Ponte. Quem vai fazer mais falta é o Toró. Né? Falar nisso, a Ponte já contratou um reserva pro Gé? Eu queria saber. Um abraço da equipe. Sempre na escuta da Band. Valeu, meu amigo, muito obrigado. E aí, quem seria hoje se é que a Ponte já contratou, um reserva, aquele camisa 9, caso ocorra uma necessidade, o Gé não possa iniciar, porque o Gé é o titular, né? Eu acho que na cabeça do Marcelo Fernandes e na cabeça do torcedor a gente não tem nenhuma dúvida, mas vai depender do aspecto físico, do aspecto clínico, como é que volta o Gé. Mas se ele estiver bem, ele vai como titular, né?
A gente não tá querendo aqui montar o time pro Marcelo Fernandes, mas a tendência é essa. Mas e quem fazendo seria um rascunho do time, né? Ele, mesmo porque ele está se destacando nos treinamentos. Já voltou muito bem das férias, inclusive a gente acompanhando as redes sociais dele, treinava todos os dias com o personal, contratou um serviço, um profissional à parte para seguir treinando nas férias e voltar bem, já de olho na temporada de 2026. Atualmente de centroavante, nesse elenco da Ponte Preta tem o Gé e o Bruno Lopes. O Bruno Lopes, de ofício, ele é centroavante. O Marcelo Fernandes conseguiu achar ali uma posição para ele jogar de ponta, o trio de ataque que deu muito certo, o Gé, Bruno Lopes e Toró, mas o Bruno Lopes, de ofício, é centroavante. A informação que eu tenho, o João Brigatti até trouxe isso aqui na semana passada, ele conversou com a gente, que a Ponte Preta buscava um atacante, chegou a consultar o Breno Herculano que esse ano jogou pelo Goiás e também pelo CRB, com a camisa do CRB, fez 28 jogos e marcou 6 gols. A primeira pedida dele foi muito alta, não estava dentro do valor que a Ponte Preta poderia pagar, e aí quando a Ponte Preta foi fazer uma nova contraproposta, foi informada que ele já tinha fechado com um clube da Coreia, e portanto o Breno Herculano foi um jogador aí que a Ponte Preta tinha interesse, mas não deu certo. Eu soube também que a Ponte Preta tinha interesse no Quirino, centroavante que estava no Londrina na última Série C, mas as negociações também não avançaram e a Macaca segue em busca aí desse camisa 9 para fazer sombra para o Gé no elenco alvinegro. Boa, tá registrado, já diria aquele narrador famoso. O Alex da Vila Boa Vista pergunta sobre Luca. Pergunta pro Breno Beretta como está a situação entre Guarani e Luca. Eu vou perguntar, mas já trazendo informações para você, Alex, acessa o portal Carlos Batista. A gente manchetou aqui, ó, a situação do Luca no Brinco, o que sabemos? Acessa lá, www.carlosbatista.com.br. Vamos com mais participações, a galera participando em peso nesta sexta-feira. Que nada de happy hour não, a galera tá querendo participar. Coloca no ar aí, Elton Grimaldi. Boa tarde, Leandro Bogas. Tudo bem aí? Tudo bem. Olha, rapaz, desses caras que saíram da Ponte Preta, esses jogadores saindo da Ponte Preta, os que foram titulares, os destaques, os que vão fazer mais falta é o Anderson na zaga. O Anderson, né? O Toró, ele veio do Botafogo de Ribeirão, quando saiu de lá, soltaram o rojão, não jogava nada lá, não tava vendo nada lá. Que na Ponte é porque o Marcelo acertou o posicionamento dele, deu confiança para ele e tal. Foi bem. Se pudesse ter renovado, seria muito bom. Mas esse menino que veio lá do Rio Grande do Norte, lá, do ABC, se eu não me engano, esse menino vai dar resultado, viu? Esse cara é boleiro. Ele tem muito jeito de boleiro bom. Ele vai dar resultado. Avelar eu tô lá de um abraço a todo e bom programa. Outra coisa, só para complementar. Fala aí. É um tiro no peito contratar esse David Bard. Não é no pé, não, é no peito. Jogar mais dinheiro fora, igual jogou em 2025, tá fazendo falta agora. Tá bom. Obrigado, ouvinte, participando conosco. Eu acho que ele confundiu o time, né? Não é o ABC, é o América. Foi o Mário que mandou a mensagem, né? Ô, Mário, fala bem baixinho aqui. Não, foi o Avelar, né? Avelar de Hortolândia. Foi o Avelar, grande Avelar, sempre participando conosco. Ponte Pretano de 4 costados. É América, é o Mecão. Se falar isso lá no Rio Grande do Norte, não vai dar muito certo, não. O Rebert, que acabou sendo contratado, ainda não está regularizado, porque a Ponte tem essa situação aí. Mais participação da galera através do 971021493. Boa noite, Boris. Wilson de Marte. Pula, macacada, sai do chão. Essa é boa, hein? Valeu, Boris, eu acho o seguinte, quem faz falta na Ponte Preta é Oscar, Polozzo, Dirley. Aí não vale, né? Vanderlei, Dicá. Esses caras fazem falta. Agora, Toró, essas coisas, é a mesma coisa que o Moisés. Moisés também, quando saiu, vai fazer falta. Veio Toró no lugar. E assim vai. Faz a vida parte. que segue, a fila anda. Eu acho que nenhum desses que saíram vão fazer falta. Ou aparentemente. Mas outros vão vir e vão cobrir com satisfação as lacunas deixadas. Um abraço, um bom fim de ano para vocês. E um bom 2026 para todos nós. Com certeza. Fui.
Valeu, Wilson de Márcio sempre conosco. É verdade, mas veja só, o recorte do Toró, quando o Toró é anunciado pela Ponte, de fato ele vem desacreditado. O próprio torcedor não tinha aquela esperança, agora resolvemos a situação do ataque. Nada disso. Mas o Toró mostrou, tanto é que foi artilheiro. Um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro da Série C. Foi um jogador importantíssimo na Série C. Ele fez gols seguidos contra Itabaiana, CSA, tudo isso na primeira fase. Londrina, fez no derby e depois na segunda fase marcou contra o Náutico e fez um dos gols da vitória por 2-0 que culminou no título da Macaca. Foi o artilheiro do time. Quando ele chega, o primeiro gol do Toró, ele chega para disputar ainda o Campeonato Paulista. No Campeonato Paulista ele não marca nenhum gol. Chega para a Série C, né, Bolis? A série é que apareceu aqui. Ah, é a Série C, não é? Série aqui C. é o Botafogo, isso. No Botafogo que ele não fez nenhum gol. Ele chega para a Série C. O primeiro gol foi contra o Retrô, isso. Segunda rodada. Ele estreia contra o Figueirense, joga aí não como titular. Depois no segundo jogo é titular. Ele faz contra o Retrô. Volta a marcar na quarta rodada contra o Anápolis. Depois ele fica aí algumas rodadas sem marcar. E daí tem essa sequência de 4 gols em 4 jogos. A sequência é interrompida no jogo contra o Brusque, depois ele volta a marcar e foi um jogador importante. O recorte do término da participação do Toró em relação à Ponte Preta foi um recorte, vamos considerar, muito bom, até ótimo, né? Foi um jogador aí decisivo em partidas importantes da Ponte no Campeonato Brasileiro da Série C. Mais uma! Boa tarde, Band. Aqui é Marcelo. Fala, Marcelo. Campinas, Ponte Preta de corpo e alma, e muito preocupado, né? Afinal de contas, aí o novo presidente falou que depois do dia 30 estaria tudo resolvido, né? Até numa entrevistinha rapidinho que ele deu lá na hora que ele ganhou, mas depois de lá também ele desapareceu, tá sumido, né, do mapa, ninguém nem sabe dele. Não dá as caras, não dá entrevista, para vocês verem. O presidente do Guarani lá ganhou a eleição, já deu entrevista e o nosso até agora nada. E fora nessas contratações, né, maluca, né? Bem abaixo da média, para quem vai disputar um Campeonato Paulista difícil. Uma Série B, nossa, muito complicada. E a Copa do Brasil, com essas contratações aí de bem abaixo da média, preocupante. Tô vendo aí que vai ser mais 4 anos de cai um ano, tenta subir no outro. O que tá parecendo é isso, né? É muita mentira na Ponte Preta, uma administração bem abaixo da média, a Ponte não precisava disso. É uma torcida muito apaixonada para estar aguentando essas curvas de rio que aparecem na Ponte aí. Abraço, Band, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para todos aí. Valeu, muito obrigado pela sua participação conosco. Olha, o que a gente sabe, o PP vem trazendo esta informação praticamente todos os dias, informação diária em relação a isso que a diretoria está trabalhando no sentido de resolver a situação. Não é fácil, é uma situação aí que vem se arrastando e, consequentemente, o torcedor espera que, pelo menos na virada do ano, ele tenha uma boa notícia de que tudo é difícil, mas praticamente tudo seja resolvido. Veja só, a Ponte já vem trabalhando para 2026 também fora do campo. Na questão aí do transporte dos atletas, com a mesma parceira deste ano, ela vai permanecer o ano que vem. Há também essa mesma parceira vai fazer melhorias no CT, porque houve lá um início do processo de novos campos, me parece que esse processo parou, né, Pepe? Se eu estiver enganado, você me corrige. Mas parou, mas vai ser reativado. Já tem aí conversas, praticamente troca de contratos para que melhorias voltem a ocorrer ou prossigam ocorrendo para que a Ponte tenha não só um campo, porque hoje o CT do Jardim Olina tem um campo, né? Pode considerar um segundo campo? Não tem, né? É um campo bem reduzido. Os goleiros, né, fazem aquecimento, isso, algum treinamento. Só que vai melhorar, né? Teremos mais o 3, projeto, se não me engano, mais 3 ou 4 campos. Além do atual, mais 3, no mínimo. E aí mais pra frente montar toda uma estrutura para abrigar os garotos ali das categorias de base da Ponte Preta. E até o Eberlin disse, ainda quando era presidente, em uma entrevista aqui no Esporte em Debate, que as obras, até quando começou esse problema de salários atrasados e as obras seguiam lá no CT do Jardim Olina, ele mesmo disse aqui no Esporte em Debate que foi adiantado um pagamento, por isso que as obras não haviam parado. Mas na semana passada a gente pôde acompanhar 2 treinos no CT do Jardim Olina, a apresentação do Cristiano e do Thiago Coelho e depois do Wallace e também do Herbert. Realmente as obras estavam paradas, mas aí você traz a informação que tem tudo certo, tá tudo encaminhado para retomar as atividades. E a previsão é que pelo menos um campo seja entregue em março de 2026. Campo também e a infraestrutura, né, do lado de fora. Por exemplo, o acesso a esses campos, tudo isso dentro desta parceira que já auxilia a Macaca
na questão aí dos transportes para a base e também para o time profissional. Dá para colocar mais uma? Vamos lá então. Amigos da Band, Tigrão, né, CH, toda a equipe aí, né? Eu queria só colocar duas questões, né? Primeiro que eu gostei muito da entrevista aí da coletiva do Rafael Donato, acho que é um xerifão aí que tá chegando, tem personalidade, mostrou força de vontade, acho que vai contagiar a rapaziada aí, né, do time aí pro Paulista e na Série C, e que ele venha com compromisso realmente e com interesse, né? E que vamos continuar com esse técnico, infelizmente, né? Um técnico que é covarde, retranqueiro, que não ganha derby, e ainda tá em dúvida se vai colocar Diego Torres ou Isaac. É brincadeira, né? Vai de Diego Torres e o Isaac volta pro banco. Não sei nem por que renovou com o Isaac, né? Mas é as coisas aí que fica restando aí do CA e de quem tem mais influência aí do que o próprio pessoal aí do Farney e do Orlando, né? Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Agora a gente tá se reestruturando aí. Vamos ver se vai ressuscitar mais uma vez das cinzas, né? Renascer das cinzas. Sempre o bug de Fênix, né? Tá bom? Abraço a todos, de São Paulo. Opa, muito obrigado pela sua participação. Olha um recado para você que é empresário e empreendedor. Já parou para pensar que uma conexão de alta qualidade é capaz de acelerar todos os processos do seu negócio? Além de internet residencial, a Desktop também oferece soluções completas de internet para a sua empresa. Com mais de 57 mil quilômetros de rede própria, a Desktop tem uma estrutura completa de internet 100% fibra ótica para o seu negócio com segurança, velocidade e estabilidade. E tem mais! Com a Desktop Empresas, você e o seu time contam com um suporte técnico dedicado que está sempre ao seu lado para fazer seu negócio crescer. Acesse desktop.com.br e saiba tudo o que a conexão 100% fibra ótica da Desktop pode proporcionar à sua empresa. Desktop sempre, sempre, sempre ao seu lado. Carlos Henrique, o bate pesado já está na área, participando conosco a partir de agora do Esporte em Debate. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço para você, boa tarde. Como vai, Boles? Tudo bem, né? Tudo Band, boa tarde a todos. Vamos aqui imediatamente para o Fala, galera. Você acha que não treinar no brinco pode ser prejudicial ao Guarani no início do Paulista? Existe o possível e o ideal. O ideal seria treinar no brinco. Como não pode, vai ter que treinar fora. Prejudicial, não acho que é desculpa para ir mal, mas seria melhor treinar no brinco. Das saídas pós-Série C, qual você acha que fará mais falta na Ponte o ano que vem? Arthur, Wanderson, Lucas Cândido, Léo Oliveira ou Toró? Eu vou ficar com 2, se o amigo me permita. Eu acho que o Wanderson vai fazer muita falta e o Léo Oliveira vai fazer muita falta. Boles. Boa, muito obrigado ao CH Carlos Henrique, o Bate Pesado já conosco para participar, para comentar, para falar bastante no Esporte em Debate desta sexta-feira. Só uma passadinha aqui no YouTube, um abraço para o Francisco Lucena no chat do YouTube. Boa tarde a todos da Band, ótimo fim de semana. Muito obrigado para você também, Francisco. Geraldo Chagas está preocupado com a situação da Ponte Preta. Tem que resolver essa situação o mais rápido possível para escrever ou inscrever os jogadores. E o jogador que, na opinião dele, vai fazer mais falta após a Série C, ou os jogadores Léo Oliveira e Toró. Um abraço também para o Thiago, 5176, Léo Oliveira e Toró. Vão fazer falta sim, tinha que ficar com os 2 jogadores. É a opinião da galera que participa conosco através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, sabe aquele aroma que invade a cozinha e abre o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá água na boca? Pois é, esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes, tudo com um toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, você tem que experimentar os temperos sem sal da Aroma das Ervas.
Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, você encontra nas principais redes de supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Da família Sato para sua mesa, Sato Pai, Sato Filho, Glauco Sato, que são ouvintes assíduos da Rádio Bandeirantes, estão sempre acompanhando. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. O Tigrão já está na área e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Calma, Tigrão. Tem Tigrão para todas. Um abraço, Tigrão! Só ficou no abraço hoje? Não teve beijo pro Tigrão? Um abraço, Tigrão! Um beijo, Tigrão! Mais uma participação, 971021493. Ei, Boris. Oi, meu querido. José Carlos. Fala, Zé. Campineiro, hoje residindo em São Sebastião. Opa, tá ouvinte Bandeirantes diariamente. Eu sei. Sempre manda Na mensagem. minha opinião, o Guarani está montando uma grande equipe. E eu gostaria da opinião dos comentaristas, Tigrão e CH. O que eles acham? Que com esse time que o Guarani está montando, ele volta para a segunda divisão? Sim ou não? Muito obrigado. Um bom Natal a todos os seus ouvintes. Muito obrigado. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado ao Zé Carlos. Responde pra ele aí, CH. Ele está no litoral norte, em São Sebastião, e quer a sua opinião, CH. Que beleza, hein? Litoral, essa hora, já curtindo férias. Mas nós temos que tocar nossa bola aqui a serviço do rádio. É muito cedo para poder falar isso. A teoria é uma coisa, a prática é outra no futebol. O Guarani está contratando bem, mas precisa da liga esse time, precisa jogar futebol. Só depois do Campeonato Paulista a gente vai ter um embasamento. Qualquer, vou repetir, está contratando bem. Só que precisa transformar isso em equipe, não é? Em jogo organizado. E isso é tarefa do treinador do Guarani. É muito cedo para poder falar, não dá para eu cravar nesse momento que o Guarani, com os jogadores que tem contratado, tem tudo para voltar para a Série B. Não dá para... Neste momento não dá, Boris. Boa, tá respondido pro Zé Carlos, que participou conosco através do 971021493. Já Ponte Preta em destaque. Antes eu tenho um recado você. Olha, se tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, o que é? É o sabor autêntico do macarrão Todeskine na mesa. Todeskine apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeskine é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeskine é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa. Do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal, Todeskine. Tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de o macarrão já tá pronto. A emoção toma conta e aí é só partir pro abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeskine na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fritto, tiri, talharim. É Todeskine, tem sabor, tem Todeskine. Delicioso assim, é Todeskine, sim. É Todeskine, sim. É Todeskine, se tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. Um grande abraço pro Laco, alô Laco, a gente vai competir sim no torneio de topetes, tá dizendo aqui que vai ser na faixa de Gaza. Bolis e Gleger.
meados de julho. Tailândia, depois passou pro Paquistão, Marrocos e agora parece que vai ser realmente na faixa de Gaza. É o seguinte, hein? Quer dizer... Eu tô com moral, eu acho que eu vou levar essa, viu, CH? Quer dizer, então, que vocês não vão acompanhar a Copa do Mundo, nada. Vocês vão atrás do torneio de topete. Vale mais, né? A Copa vai pagar, parece que por campeão aí, 270 milhões, né? Mas acho que vale mais do torneio de topete, viu, CH? Tem razão. Só isso? Isso! Vamos então com as informações da Macaca. Coloca a vinheta no ar. É hora da Ponte na Band. Pedro Piscinato, PP, vem chegando com as últimas da Macaca dentro do bloco esportivo e informativo da Ponte Preta. Diga lá, PP. Leandro Borges, assim como eu trouxe aqui no meu destaque inicial, amanhã a Ponte Preta vai realizar um jogo-treino contra a equipe do Rio Branco. Esse amistoso acontece no CT do Jardim Olina no período da manhã, desde o dia 8 de dezembro, quando começou a reapresentação. Os jogadores da Ponte Preta seguem treinando diariamente, só vão parar nos dias 24, 25 e depois no dia 31 de dezembro e, é claro, no dia 1º. No dia 2 já retornam às atividades e aí é foco total na estreia contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena, que a princípio, como a gente trouxe aqui, a Federação Paulista ainda não desmembrou a tabela do Campeonato Paulista, mas a princípio, dia 11 de janeiro, a Ponte Preta estreia contra o Corinthians. E esse jogo-treino que acontece amanhã no CT do Jardim Olina já deve ter novidades. Já tem, como eu trouxe aqui, 4 reforços que já estão integrados ao elenco, que já foram anunciados e apresentados oficialmente. A Ponte Preta acertou a contratação também do David Braz, já está integrado ao elenco alvinegro, chegou ontem a Campinas, já está treinando com os jogadores e deve participar também desse amistoso de amanhã. Os outros atletas, como eu disse, o Alisson Maia, o Brian Borges, lateral direito, o Alisson Maia é zagueiro, Tarek, volante, que estava na Ferroviária, Vitor Pernambuco, um atacante que estava no Operário. Esses jogadores também já estão integrados ao elenco alvinegro, já estão treinando com os jogadores e aguardam agora o anúncio oficial e também a apresentação. E falando ainda sobre essa pré-temporada da Ponte Preta, a gente trouxe aqui que o Gé e o Herbert vêm se destacando aí nesses treinamentos. O Herbert, como todo mundo sabe, ele chegou como uma aposta, foi o destaque do América de Natal na Série D, marcou 7 gols juntando o Campeonato Potiguar e a Série D, foi contratado aí e vem sendo elogiado pela comissão técnica do Marcelo Fernandes. E aí a situação do Gé, ano passado a gente sabe, sofreu com lesões, ele só foi ficar à disposição na metade da Série C, não disputou o Campeonato Paulista de 2025, e aí, como eu disse, o Gé, durante todos os dias de férias ali, ele que mora em São Paulo, tem residência fixa em São Paulo, ele publicava ali nas redes sociais, treinando com o profissional, fazendo exercícios, atividades, postava também fotos na academia, treinando, se preparando, e aí o resultado veio, chegou, impressionou o departamento de futebol da Ponte Preta. Os índices físicos feitos nos testes na reapresentação foram superiores aos registrados no final da última temporada, então o Gé vem se destacando aí e ganha um ponto positivo com a comissão técnica e também com a diretoria da Ponte Preta nesta pré-temporada. E falamos das contratações dos jogadores que chegaram para a Ponte Preta já de olho em 2026, e de ontem para hoje, mais 3 jogadores que estavam aí no elenco da Ponte Preta tiveram suas rescisões publicadas no BID da CBF. Ontem teve a publicação da rescisão do Pedro Rocha, ele que deve reforçar o Juventude, conseguiu a rescisão em comum acordo com a Ponte Preta, assim como também o Léo Oliveira. O Léo Oliveira tinha se apresentado no dia 8 de dezembro, estava treinando normalmente com o elenco alvinegro,
mas também por conta dos salários atrasados, nessa situação delicadíssima que a Ponte Preta vem enfrentando na parte financeira. O Léo Oliveira também acabou deixando a Ponte, conseguiu essa rescisão em comum acordo. O Léo tinha contrato com a Macaca até o final de 2026 e vai seguir os passos do Pedro Rocha, vai reforçar o Juventude também no ano que vem, que vai ser adversário da Ponte Preta na Série B. Um caso um pouco mais diferente do Anderson, que teve a rescisão publicada hoje também no BID, ele que entrou com uma ação solicitando na Justiça, né, a rescisão de contrato com a Ponte Preta já no dia da final da Série C, dia 25 de outubro. O Anderson já ingressou ali com esse processo contra a Ponte Preta, cobrando 2 meses de salários atrasados e pedindo a rescisão indireta do contrato. Hoje também foi publicada essa rescisão de contrato com o Anderson, ele que inclusive já foi anunciado pelo Náutico, assim também como o Toró. Toró já foi anunciado por lá, 2 jogadores que defenderam a Ponte Preta em 2025 e vão defender o Timbu em 2026. E aí, até por esses problemas financeiros que a Ponte Preta vem enfrentando, recentemente o novo presidente, o Dr. Torrano, determinou uma redução aí de 30% dos custos operacionais da Ponte Preta, tentando equalizar as finanças da Macaca. E a gente sabe que internamente a diretoria, hoje o Marco Antônio Ebelin, primeiro vice-presidente e também diretor de futebol, juntamente com toda a diretoria executiva da Ponte Preta, vem trabalhando para tentar regularizar essa questão financeira, acertar os salários dos jogadores que estão em atrasos. E é claro, a Ponte Preta sabe que corre esse risco com esses salários em abertos. A Ponte Preta sabe que corre riscos, assim como aconteceu com o Léo Oliveira. A Ponte Preta teme que outros jogadores possam sair, solicitar a rescisão por conta desses salários atrasados. Boles. Bom, tá aí, portanto, as informações, as últimas da Ponte Preta. Gostaria da opinião do CH. O CH já trouxe aí no Fala Galera a sua opinião sobre jogadores. É o motivo do tema do Fala Galera, que farão falta para o elenco do próximo ano. Muita gente citando aqui o Toró, o próprio Léo Oliveira, o Anderson. Teve até um ouvinte, o Wilson de Márcio, o CH, que disse o seguinte: olha, faz parte do futebol, jogadores passam, enfim, outros chegarão. Mas, de fato, como é que você vê toda essa situação, jogadores que estão saindo e, de quebra, os que estão chegando para defender a Macaca para o próximo ano? Perder jogadores de qualidade nunca é bom. Mas a Ponte não perdeu nenhum jogador insubstituível. Resta saber se a Ponte vai conseguir repor. Porque o problema não é escolher corretamente. Tem um outro problema maior, que é a credibilidade no mercado. Isso só vai ser reconquistado se a Ponte colocar a casa em ordem. Existe uma estratégia, a gente sabe disso, mas gera uma insegurança no elenco e no mercado, né? Então a gente sempre fica... todo dia eu pergunto, todo dia eu sou questionado para falar sobre o futuro da Ponte e eu tenho que dizer a mesma coisa. A gente torce para que seja bom, que as contratações aconteçam, esse é o nosso desejo, mas a realidade não é bem essa. Se você me permite, Boris, eu queria fazer uma pergunta para o nosso Pedro Piscinato. Eu não sei se você já falou, se falou, me perdoe, mas o David Braz já está treinando? Sim, chegou ontem a Campinas, já passou por exames médicos, já está integrado ao elenco. Se não fosse dito, viu, Boris, pelo Pedro, eu não acreditaria, mas é verdade. Sucesso a ele, tomara que ele consiga jogar bem, o treinador conhece. E para quem levantou o Toró da catacumba, tá aí outro desafio, tirar o David Braz de uma situação que há bastante tempo ele está vivendo. Não consegue ter sequência, não consegue jogar mais, como ele jogou no passado, não é? Mas o Marcelo, eu confio no Marcelo, eu acho que ele tem bastante critério e condição de... Se conhece o jogador, assinou embaixo, avalizou, a Ponte foi lá e contratou. O Tarek é um jogador bem abaixo tecnicamente do que o Léo Oliveira, isso não quer dizer que seja um jogador que não vai ajudar, não é isso que eu estou dizendo, mas por ser ali uma característica diferente, mas por ser uma zona muito parecida de atuação, de pedaços de campo, não é? Sempre na frente da área, às vezes funcionando como terceiro zagueiro,
É um jogador que tem as suas limitações, mas tem muita saúde. Então, o que dá para acreditar, Boris, é que a Ponte está indo para o mesmo caminho de apostas de jogadores não tão conhecidos. E esse ano de 2025 deu resultado. Será que vai dar resultado em 2026? Não dá para saber. Primeiro, por esse problema do mercado de contratação e problema financeiro. Segundo, é o parâmetro do Campeonato Paulista, que é o primeiro problema da Ponte ou o primeiro problema de todos os clubes paulistas. Não é? Como é que vai ser tecnicamente esse campeonato? 8 partidas, quantos pontos vai precisar para permanecer? E depois pensar por uma classificação. Eu, sinceramente, não sei. Eu tenho aqui um desconfiômetro, que com 8 pontos fica tranquilo e com 10 classifica. Desconfiômetro. Mas certeza a gente só vai ter um pouco mais à frente. Então nós vamos ter que aguardar. Todo dia, praticamente, eu estou falando a mesma coisa aqui. É porque... se eu fosse o presidente da Ponte, já que ele assumiu recentemente, eu viria a público dar um recado para a torcida. Não é para a Rádio Bandeirantes. Porque eu recebo aí, você está recebendo aí, todo dia a comunicação via internet com os nossos torcedores. Eu não me lembro, nos últimos 4 meses, de ter, fora o título e o desempenho dos jogadores dentro do campo, da Série C, eu não me lembro de momentos que a torcida fez um elogio à administração. Não é? Eu sei que não é fácil, não há dinheiro, né? O dinheiro faltou nesse ano de 2026 e 2025, mas tem que, e a minha expectativa é essa, com a chegada de um novo presidente, uma solução, uma situação, um caminho, tomara seja adquirido. Vamos ver se na prática as coisas acontecem. O Pedro falou que estrategicamente talvez a Ponte espere bem próximo da data limite para pagar o transfer ban e no mesmo dia escrever todo mundo, para não correr risco de outros transfer ban. Então, compasso de espera, meu nobre amigo. Vamos esperar e vamos aguardar, como diria o profeta. Olha, 2 informações sobre o Campeonato Paulista. Dia 7 de janeiro é a data limite para protocolo via sistema online, né, no portal do Clube da Federação Paulista, e no dia 9 os clubes devem entregar a lista, né? Dia 9 é o prazo final da lista A. E deve ter 35 atletas, dentre aqueles previamente registrados, sendo que para a primeira rodada, uma primeira relação deve ser obrigatoriamente apresentada. E uma outra informação, aliás, mais 2. O Corinthians termina a sua participação na temporada agora domingo, dia 21. Então, dia 21 até dia 11, pouco mais de 20 dias, 21 dias. O Corinthians terá entre o fim de uma competição para o início da outra competição. Muito provavelmente não vai atuar com seus principais jogadores, além desta situação de reformulação. Se o Dorival fica, não fica. Acho que se o Corinthians não for campeão da Copa do Brasil, dificilmente ele fica. A pressão é muito grande. O próprio Fabinho Soldado não deve permanecer, dirigente, aquele mesmo que passou pela Ponte, volante, Flamengo, não deve permanecer. Então tem essa situação do Corinthians. Tem a questão... dos jogadores, né? A questão da lei, 30 dias, né? Os jogadores o atleta profissional tem direito a férias anuais remuneradas de 30 dias. E o Campeonato Paulista, ele começa 10 ou 11 de janeiro e até a 5ª rodada é jogo fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana. A Ponte, por exemplo, no boletim do Guarani eu vou falar sobre o Guarani, mas sobre a Ponte pega o Corinthians fora, depois ela recebe o Velo Clube, tudo isso, fim de semana, meio de semana. Depois a Macaca joga fora em Capivari contra o Capivariano, meu grande amigo Onivaldo Coan, ouvinte da rádio da TV Band. Depois recebe o São Bernardo e nem no fim de semana, no dia 25, a Ponte recebe o Noroeste. A partir daí, o campeonato ele só será realizado no fim de semana. Por quê? Porque no dia 25, 27 e 28 começa o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro da Série A começa já em janeiro, com jogos, pelo menos a tabela básica que a CBF informou na semana passada, jogos só no meio de semana. Então é esta a situação do calendário no início da competição. Claro que tem também a colocação de jogadores da base, só que a Ponte vai estar jogando a Copa São Paulo. A Copinha começa para a Ponte, por exemplo, no dia 2. A Ponte passando de fase, ela já vai ter um calendário também. Jogadores destaques da Copinha vão jogar, podem até serem inscritos, mas vão jogar nesse início de temporada? Há uma dúvida também em relação a isso, devido a este
calendário do futebol brasileiro. Bom, já, o PP, esboça um time aí, um provável time com jogadores que a Ponte tem nesse momento. Antes eu vou dar um recado para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Há mais de 65 anos, a Seara está presente nos lares brasileiros, oferecendo qualidade, sabor e inovação. Conheça o hambúrguer Texas da Seara. É feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. As salsichas Seara são sinônimo de sabor e versatilidade, ideais para o dia a dia e também para ocasiões especiais, como aniversários e confraternizações. E tem mais, hein? A linguiça calabresa Seara é feita com carnes nobres, já vem inclusive defumada, cozida e temperada. É só preparar do seu jeito, assada, frita ou ainda cozida. E você, já conhece o levíssimo Seara? Ele é feito 100% de lombo suíno, ele é saboroso com presunto e leve como peito de peru. Tem 38% menos sódio e 30% menos gordura. Você encontra produtos Seara no Iga Atacado, que é o maior atacarejo da região. Tem lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança, na Avenida Oswaldo Veiga, 628, ao lado da John Boy Dunlop. Tem na região do Satélite Íris. Você chega fácil pelo BRT do Terminal Campo Grande. E se for de carro, você fica despreocupado, porque tem estacionamento coberto no local. A renovar o contrato deve permanecer. E aí, na lateral esquerda, a primeira dúvida. O Brian Borges, ele foi contratado vindo do Paysandu, é lateral direito de ofício, mas pelo Papão jogou muitas vezes de lateral esquerdo e até de ponta esquerda. Então, essa briga aí na lateral esquerda entre o Brian Borges e o Kevin, que foi reserva do Arthur durante a Série C. Essa é uma dúvida aí na lateral esquerda. Na zaga, uma vaga é do Simon, e aí quem formará a dupla com ele? Existe também a dúvida entre o Wallace, o Alisson Maia e agora o David Braz. Esses três zagueiros aí brigando para ver quem vai formar a dupla de zaga com o Simon. De volantes, a Ponte Preta tem o Luiz Felipe, o Rodrigo Souza, o Gustavo Teles, o Tarek, reforço vindo da Ferroviária. Deve começar a princípio Luiz Felipe e Rodrigo Souza, e o Elvis armando o time. No ataque, eu acredito que o Marcelo Fernandes vai tentar manter a mesma base do time que vinha jogando em 2025. Deve jogar Gé, Bruno Lopes, talvez Diego Tavares, Miguel. No ataque, eu acredito que é o setor que tem mais opção. O Gé deve ser titular, isso é fato. O Bruno Lopes terminou a temporada muito bem também, deve seguir jogando. E aí o terceiro elemento do ataque pode ser o Miguel, Diego Tavares, o Herbert, como eu trouxe aqui, vem treinando muito bem. Então, existe essa dúvida aí, mas mais ou menos um pequeno esboço desse time da Ponte Preta para 2026. Tá certo, o CH anotou atentamente anotou e ouviu atentamente, anotou com a sua nova caneta azul, que eu inclusive o presenteei para este ano de 2025, em função da nossa parceria. Quer comentar alguma coisa, CH? Então foi como eu disse no outro comentário, né? Qualquer coisa que a gente diga agora sem ver treino, sem saber quem vai ficar, quem vai sair, quem vai chegar, como é que nós vamos projetar alguma coisa? A torcida está apreensiva, eu sei que tem alguns jogadores que eu não tenho dúvida que serão titulares. Diogo, Pacheco, Simon, aí o Luiz Felipe, o Elvis, o Bruno, o Gé, esse Herbert diz que está treinando uma barbaridade. Então, de repente, a Ponte contratou aí um novo Toró. Tomara que dê certo. Mas o restante, o grosso da situação, nós vamos saber só no início do ano que vem. Não é? Os nomes que a Ponte tem apresentado são nomes interessantes. Não tem nenhum perna de pau que a Ponte contratou. Nenhum. Tá tendo critério, mas dentro da possibilidade da Ponte, né? O doutor Torrano, o novo presidente da Ponte, já determinou 30% de corte, mas, né, de uma maneira vertical. Vai pegar no coração do futebol, não tem jeito. Eu fiz essa pergunta pro Brigatti na última entrevista que ele nos concedeu, e ele colocou de uma maneira muito, muito clara. Ele falou, não tem jeito de desconsiderar, achar que nós vamos continuar contratando na mesma prateleira.
vem o corte de orçamento, nós vamos ter que baixar da prateleira B para C, a opção C para D, para poder montar o time. Então é mais ou menos por aí, viu, Bolis? Boa, olha, eu tô aqui na mão com este... É uma espécie de panetone, é uma espécie não, é um panetone, esse um pouquinho mais pequenininho, sabor brigadeiro, mais um presentaço aqui da Rádio e TV Bandeirantes, o grupo Bandeirantes de Comunicação. O que a gente ganha de presente nesta época do ano é algo sensacional. Então, nosso agradecimento a toda a direção do grupo Bandeirantes de Comunicação. E muita gente vai dizer o seguinte, olha, o panetone é pequeno, não tem problema não, ó, tem aqui o maior, ó. Vou mostrar o maior, ó. São 2. A galera vai fazer a festa lá em casa. São 2. Já pegou o seu, CH? Peguei a parceria da Rádio TV Bandeirantes, do grupo Bandeirantes, com a Cacau Show. O pequenininho eu já meti pra dentro. Já degustou? Sensacional. Sensacional. Muito bem. Bom, Breno Beretta, o Breno também ganhou, já recebeu o seu, ô Breno Beretta? É isso que eu ia falar. Recebi na hora do almoço, esse pequeno já foi embora que minha filha comeu inteirinho. Tá certo. Rasga uma manchete do Bugrão aí, daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai falar. Bom, o Guarani tá fechando a semana treinando na cidade de Louveira. Já já eu vou falar sobre a situação de possíveis reforços, né? E também sobre o Luca, que a gente falou ontem bastante na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, hoje também. Eu vou passar o panorama, como tá a situação. Já tá na área também o Tiger. Eu vou pro intervalo, mas antes eu vou pro destaque dele. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Aí, ó, elas vieram hoje, tá naquele clima de happy hour, a última sexta-feira útil do mês. Do mês não, do ano. Fala, Tiger. Tigrão, o Fera, da Opinião na área. Tudo bem aí, Tigrão? Tudo bem, Bolis. Um grande abraço pra você. Boa noite já, né? Apesar do sol aí bonito. Um abraço a todos os amigos do Esporte em Debate. As meninas estão aí, eu não ouvi direito. Elas estão no happy hour. Um beijo, Tigrão! Dizem que a mais nova dessas meninas aí. Já virou 69. 69 já, Tigrão. Negócio de 69 é um perigo, cara. Do jeito que tá a minha coluna. É a hora que precisa fazer um movimento com o pescoço. Movimento brusco. Cai tudo. Entendi. Cai tudo. Bom, o destaque é o seguinte, Bolis. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar de futebol. Vocês já estão falando há algum tempo. Mas nesse momento quero dizer que aqueles mais previdentes já colocaram o peru pra dentro. Do forno. Só isso? Tá bom. Tá bom. Este é o Tigrão, o Fera da Opinião. Olha, a opinião do Paulo Kikuchi aqui. Boa tarde, equipe campeã. Difícil de entender quando surgiu o Marcos Eberlin como diretor de futebol. Fazia sozinho. Agora quem está determinado a reduzir em 30% no esquema de guerra, senão as contas não fecharão. A ponte tem brigante para a mesma função do senhor Eberlin. E um aspone japonês que pergunta, será que realmente é conhecido no mundo do futebol? Quando apareceu era do amador, que raio de intenção de redução é essa? Pode ser que eu esteja errado, então me desculpe, estranho, viu? Isso falo em todos os departamentos, é a opinião do Paulo Kikuchi, direto de Minas Gerais, e mandou a sua mensagem, a sua opinião. O Laércio está dizendo que o David Braz contratado é uma piada, não foi aproveitado no Guarani e agora na Macaca? Acho que não, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E atenção, receba a informação, eu coloquei aqui agora há pouco os panetones, o pequenininho e também o tradicional, que teremos sorteio ainda hoje para quem nos acompanha no YouTube. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Já já mais detalhes, agora são 18h10 em Campinas. Ô Bolis. Fala aí. Não é hoje, viu, Tigrão? Não é hoje não, é nos próximos programas. Nos próximos, Tigrão. Você tá segunda e terça na TV? Não, na outra não. Semana. Na outra. Nessa ainda é ele. Batistão. Que pena, hein? Seguinte. Quem sabe, você queria uma manchete esportiva? Sim. Quem sabe se David Braz não passa a ser o Pacheco da vez. É. Pacheco no Guarani não foi bem.
subiu a avenida, foi bem, sobretudo depois que chegou o Marcelo Fernandes. E um adendo, ambos, Marcelo Fernandes e o Braz, trabalharam juntos por um bom tempo no Santos Futebol Clube. Então, vamos queimar etapas, né? Não vamos sofrer por antecipação. Vamos esperar o desempenho, as avaliações do torcedor, dos profissionais observadores aqui da Band. E aí você que vai no estádio, que ouve a gente, que nos vê pelo YouTube, que vê a televisão, aí de repente você muda de ideia, né? Fala assim, nossa, às vezes eu vejo o David Braz em campo, eu tenho a impressão que ele nasceu em Monte Sião. Que heresia que eu cometi agora, hein? Quem é que é de Monte Sião, Boles? Ah, eu sei, mas eu vou deixar pra você responder. Esse é mais liso do que uma imbira. E não tô procurando na internet não, hein? Porque eu sei. Oscar. Sim, ele inclusive Oscar Bernardi. Tem o resort lá. É, Oscarim. É. Aliás, Boles, é uma maravilha lá. Vou dizer pro seu negócio. Vai que o David Braz, no derby, vai ter derby, hein? Vai ter derby no Brinco. Você já imaginou, numa cobrança de escanteio, o David Braz bate lá em cima com o Donato. E no meio deles tá o Ryuta Takahashi. Feriado em Campinas no dia seguinte, para todo mundo poder acompanhar o enterro. Tá dada a manchete, Boris, para não quebrar o protocolo. Não, espera um pouquinho aí. Você falou sobre jogador de Monte Sião. Pode ser também um jogador que nasceu em Louveira. Quem seria esse jogador aí? E depois veio para Macaca. Louveira? É. Eu acho que ele nasceu em Vinhedo. Tá aqui no Wikipedia, ó. Polozzi? Então foi na divisa, então. Aqui tá Louveira. Mas se você tá dizendo que é Valinhos... A concepção foi em Louveira. A concepção. Mas o parto... Você viu que bonitinho, para não falar palavrão? Sim, claro. A concepção foi em Louveira e o parto em Vinhedo. Boa. Mas há controvérsias. E quem é que levou ambos para a Macaca? Você sabe ou não? Quem? Pô, infelizmente faleceu recentemente. Não tão recente assim, mas também não faz muito tempo. Tava lá num canto, lá pegando uma água mineral sem gás, lá no restaurante, no bar, ali no atendimento do Clube Atlético Valiense, e tinha um senhor de canto assim, ali me observando e tal. Aí eu paguei lá o negócio, aliás não paguei, né? Marca lá na comanda, no número do título. E aí tô saindo para voltar para a mesa, né? Com aquela sede gigantesca. Tinha jogado 90 minutos no campo oficial. De botão, claro, campo de botão. E aí, ele falou, você não tá me conhecendo? Eu falei, olha, sinceramente não. Mas eu sou bom fisionomista, mas já fui melhor. Ele falou, eu sou o Mário Juliato. Foi o senhor Mário Juliato, treinador de futebol, de Valinhos, que levou o Ganso e Polozzi para Macaca. O senhor Mário Juliato, que inclusive dirigiu base da Ponte, depois dirigiu por muitas vezes e por bons períodos como técnico efetivo também o time de profissionais da Ponte. Um pouquinho de história aí, né? Quem sabe se o torcedor da Ponte que está tanto criticando o David Braz, daqui a pouco fala, deixou Oscar e Polozzi no chinelo. É difícil, hein? Mas vai que, né? Eu vou esperar um pouquinho, Boris. Já que tá todo mundo queimando na largada, eu vou esperar pelo menos a 8ª volta. Tá bom assim? Tá ótimo. Valeu, Tigrão. São 18 horas e 14 minutos, um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. De pontinho em pontinho, vem aí o mascotinho. Primeira conta, grande aventura. Com a promoção da Sicredi Iguaçu, você aplica R$100 em poupança, fundos de investimento, capital social e depósito a prazo e ganha pontos para conquistar um mascotinho Iguaçu. E novos associados de até 14 anos ganham um mascotinho na hora. Visite uma agência, confira o regulamento e participe. Sicredi Iguaçu. Aqui a família toda se diverte enquanto aprende a poupar. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. Um novo ano não muda tudo sozinho, mas nos dá a chance de fazer diferente. Que você faça valer cada dia. Que 2026 seja o ano de agir, acreditar e colher tudo aquilo que foi plantado. E que o seu time tenha muitas vitórias e conquistas. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. São 18 horas e 20 minutos em Campinas. É o Esporte em Debate de hoje, sexta-feira. Vamos juntos até às 7h30 da noite com muito esporte, muita informação e sua participação através do 971021493. Mensagens de áudio, mensagens de texto
Temos muitas participações, a galera já vem participando conosco. Você, bugrino, acha que treinar no brinco pode ser prejudicial ao Guarani no início do Campeonato Paulista? E para os pontepretanos das saídas pós-Série C, qual você acha que fará mais falta? Jogador na Ponte, Arthur, o Anderson, Lucas Cândido, Léo Oliveira ou Toró? Até agora nós não tivemos nenhum voto, pelo menos que eu me recorde aqui, para o Arthur e também para o Lucas Cândido. Então, na opinião do torcedor, e convenhamos também, né? Lucas Cândido e Arthur pela sua experiência, jogador importante, mas não farão tanta falta assim, não, ou não farão falta. Mas o assunto agora é Guarani, solta a vinheta no ar. Vamos falar do Guarani dentro do esporte em debate desta sexta-feira. Mais uma vez um grande abraço. Agora boa noite, Breno Beretta. Fala, Band Beretta. Mais uma vez, um abraço para você, Leandro Bolles, um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, ouvinte que tá ligadinho, tanto pelo YouTube quanto pelo FM 85,7, também pelos aplicativos, quem acompanha a Rádio Bandeirantes, todo mundo ligado, querendo saber do Guarani. O Guarani que tá treinando na cidade de Louveira, né? Até a última quarta-feira treinou em Bragança Paulista, tá fazendo um revezamento. Treinou em Bragança na última até a última quarta-feira, aí ontem voltou para Campinas, treinou ontem em Louveira, treinou hoje também em Louveira. Semana que vem o Guarani vai treinar em Louveira até o dia 23. Depois os atletas terão folga dia 24 e dia 25. Dia 26 eles se reapresentam e voltam para Bragança Paulista. E dos reforços do Guarani, o único que ainda não chegou é o goleiro Fernando Miguel, que pegou um período de férias, mas no dia 26 ele estará em Campinas e vai iniciar os treinamentos para ser o titular com a camisa do Guarani. E para mim ele começa jogando o Campeonato Paulista, já estreia contra a equipe do Primavera. Já já eu vou passar o time titular que eu soube que vem treinando com os jogadores do Guarani, né, com o técnico Matheus Costa, com todo esse plantel. Já já eu vou passar o time que está treinando entre os titulares nesse momento. A gente não pode acompanhar treinamentos, mas pelo que eu soube, é o time que eu vou passar já já. Antes, nós vamos ouvir um pouquinho dois personagens, né? Primeiro o Farney Coelho, que é o executivo de futebol do Guarani, ele que é o principal responsável pelas contratações, tem o departamento que, é claro, observa jogadores, estatísticas de jogadores para auxiliar nos nomes das contratações, mas o Farney é o principal responsável e ele que vem fazendo essas boas contratações. Ele apresentou ontem para a imprensa tanto Natan Melo, volante, 24 anos, que veio da equipe do Vila Nova, quanto o zagueiro Rafael Donato, 36 anos, que veio do Novo Horizontino. Ontem nós ouvimos o Rafael Donato. Hoje, inicialmente, vamos ouvir o Farney Coelho falando a respeito das características desses dois jogadores e como o Guarani chegou nos dois. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui de novo com vocês. Mais uma vez feliz, assim, acho que esse momento de apresentação de atletas é sempre um momento muito bacana, né? Ainda mais se tratando desses dois atletas. Vou contar rapidinho como se deu a negociação de cada um deles. O Natan é um jogador que eu já estou tentando levar, acho que uns 3 anos, Natan. Tenho incomodado o Natan já faz uns 3 anos. Vi ele jogar num jogo contra o ABC, contra a Chapecoense, ele acabou com o jogo. Ali a gente começou a monitorar, a tentar, ele acabou jogando no Goiás, acabamos tendo um pouco mais de dificuldade. Esse ano foi uma das primeiras tentativas de contratação quando eu cheguei aqui, a gente tentou trazer ele estava no CRB ainda, acabou indo para o Vila Nova na Série B, a gente não conseguiu trazer, mas foi uma construção, foi um namoro longo, né? Então, muito feliz que tu esteja aqui, que graças a Deus agora deu certo, né? E deu acaso, tem coisas que é de Deus, né? Deu acaso, na hora de fechar do convencimento dele, ele estava em Gramado e o Matheus Costa, nosso treinador, também estava em Gramado, então a gente, né, conseguiu ainda usar os dois em Gramado. Vou falar um pouquinho do Donato, depois eu abro para a pergunta. O Donato acho que dispensa também apresentações. Um jogador que sempre contra a gente deu uma dificuldade do caramba.
alto astral, líder. Eu acho que a gente tinha que mudar um pouco também o perfil de liderança do elenco. O Donato traz uma liderança técnica, mas traz uma liderança de personalidade, de força, né, de garra. Eu acho que isso representa o nosso torcedor hoje também, que quer muito essa coisa de confronto. O Donato praticamente não perde confronto, né? Ganha por cima, ganha por baixo. É uma arma também na parte ofensiva. A Série C pede muito isso, o Campeonato Paulista também pede isso. Então, muito feliz também por ter concretizado a tua negociação. Bom, eu falava, né, essa questão de confrontos, ganhar confrontos. O Guarani pesquisou muito esses atletas que foram contratados, porque hoje em dia tem estatística para tudo. O que o departamento de estatística do Guarani pesquisou? Atletas que ganhem confrontos. E esse atleta, o Rafael Donato, por exemplo, é um atleta que ganha a maioria dos confrontos. E o Natan Melo também. O Natan Melo, inclusive, no ano passado, jogou contra o Guarani, primeiro turno da Série B do Brasileiro. O Guarani perdeu no brinco por 3-2. Ele foi titular no Goiás, do Márcio Zanardi. E quem não se lembra, eu vou relembrar, ele empatou o jogo para o Goiás, ele que é primeiro volante, ele empatou o jogo, fez um belo gol, e depois o Goiás virou. O Guarani perdeu de 3-2. E eu até falava há alguns dias, olha, se o Kelvin for negociado, o Guarani contrata o Natan Melo. Por quê? Porque os jogadores são das mesmas características, praticamente iguais em características. Primeiro volante é o Natan, primeiro volante é o Kelvin também, jogador de marcação, de intensidade. E a gente vai ouvir agora a respeito do que disse o Natan Melo nessa chegada no Guarani, ele que também já enfrentou o Rafael Donato algumas vezes, né? Porque ele jogava no Goiás e o Rafael Donato jogou no Vila Nova antes de atuar na equipe do Novo Horizontino. Vamos acompanhar o que disse o Natan Melo. Então, primeiramente é um prazer, né? Estar com ele aqui, agora a gente está compartilhando da mesma experiência, estar junto, né? No grupo. Mas quando a gente jogava contra, não tem muito assim, como é que eu vou dizer? Não tem muito o que alisar, né? É adversário. E quando a gente jogava contra, tanto quanto peguei ele contra o Novo Horizontino, tava pelo Goiás, também pelo Vila na Série B. E era sempre puxar pro meu lado, né? Porque deixar ele ganhar nunca foi um objetivo, mas é um respeito mútuo entre os dois e é um grande amigo do futebol aí. Natan, boa tarde, seja bem-vindo, Breno Beretta, Rádio e TV Bandeirantes. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, da sua experiência no futebol e também das suas principais características. Pelo que eu sei, você veio para ser um primeiro volante, mas eu queria que você falasse também um pouquinho como que você joga e o que você passou na carreira. Seja bem-vindo. Primeiramente, boa tarde. Sobre minhas características, eu jogo de primeiro volante. Mas igual quando eu conversei com o Matheus, eu falei para ele, professor, estou aqui para ajudar. Primeiro volante, segundo volante, se precisar fazer zagueiro. Eu vim com o intuito de ajudar o Guarani. E sobre minha carreira, eu comecei no Goiás. E aí tive uma bela história lá, né, no clube. E aí chegou um momento que tive que buscar novos ares e ano passado eu acabei indo pro CRB. Foi um campeão alagoano lá. E posteriormente não tive tanta sequência e acabei indo pro Vila Nova. E aí, esse ano agora, no finalzinho do ano, o Farney já conhecia há bastante tempo. Entrou em contato e quando a gente recebe uma proposta do Guarani, é complicado não aceitar, né? Porque é um clube muito grande. E aí a gente balançou e graças a Deus deu certo e eu tô aqui para ajudar agora. É um clube muito grande, campeão brasileiro e sobre a estrutura, eu falei pro Farney, quando eu cheguei, parece que eu já tô em casa. Tinha 2 dias, ele perguntou, e aí, tá gostando? Eu falei, pô, parece que eu tô em casa, parece que tem 1 ano que eu tô aqui. Tanto o staff, Elano, o Farney, o presidente, acolheu a gente muito bem. E eu tô muito feliz e motivado com esse objetivo aí, que a gente possa conquistar acesso e conquistar nossas coisas que a gente tem pela frente aí.
Ô Natan, o que você tem sentido desses primeiros treinamentos? Qual que é o esquema de jogo que mais te agrada, assim, que você se encaixa, que você acha que atua melhor? E também o que você pode falar dessa disputa de posição com o William Farias, que é um jogador experiente, né? Então, sobre o William, é mais ou menos igual ao Donato, a gente já jogou contra várias vezes. E sobre a disputa, é uma disputa sadia, independente de quem estiver jogando. Tenho certeza que não vai ter trairagem, um sempre querendo ajudar o outro em prol do Guarani, né? Porque o Guarani é a instituição, é o maior, então não tem que ter vaidade, não tem que ter nada sobre isso. Em relação a esquema de jogo, isso é com o professor. A gente, igual eu falei, a gente tem que cumprir função. O que ele direcionar pra gente, a gente tem que estar para fazer, entendeu? Então, assim, eu deixo isso mais para a comissão técnica, que eles que entendem mais sobre o jogo, né? Bom, tá aí a palavra do Natan Melo. Aliás, como eu citei durante a entrevista coletiva e questionei ele tá brigando pela posição com o William Farias. Os dois atuam na mesma função, primeiro volante. Eu acho que o William Farias está um pouco à frente dele, pela experiência, né? É um jogador rodado no futebol brasileiro, mas o Natan Melo também rodou por alguns clubes. Jogou pelo Goiás, né? Jogou pelo Vila Nova. Ele é 1 ano mais velho que o Kelvin, só que ele é mais rodado do que o Kelvin. E ele vai disputar a posição, não significa que ele será reserva sempre, até porque o Guarani pode atuar em alguns jogos. Vamos supor, o Guarani vai enfrentar o Santos, vai enfrentar o Palmeiras. Não vai jogar aberto contra esses times, pode colocar mais volantes. O William Farias, pode ser que não jogue todos os jogos. Então o Natan Melo, que vem treinando bem também, e é um jogador de qualidade, como elogiou o Farney Coelho, como eu sabia nos bastidores que o Guarani já queria o Natan Melo, eu fui pesquisar, é um jogador de qualidade. É um jogador que o Matheus Costa conta muito nesse elenco do Guarani. Quais posições que o Guarani está procurando? Um lateral direito, porque o Cicinho tem contrato somente até o final do Campeonato Paulista, e o Cicinho, o Guarani teria que pagar uma grana um pouco mais alta para renovar contrato, para ele ficar para a Série C. Somente se ele arrebentar no Paulistão é que o Guarani vai renovar o contrato com ele. Então o Guarani já está procurando um lateral direito. Mas não é prioridade para chegar agora. Ele pode chegar tanto agora quanto durante o Paulistão ou depois do Paulistão para jogar a Série C. Quais as outras posições? Um reserva imediato para o Igor Pereira. Por quê? O Igor Pereira não tem esse reserva imediato. Tem o Lucas da base, que atua na mesma função, como segundo volante. Mas é muita responsabilidade colocar nas costas já do Lucas da base, para jogar como segundo volante. E um centroavante. O Guarani está procurando um, além do Maranhão, que vem treinando bem, do Kevin, que também vem treinando bem, mas é da base. O Guarani queria dar um presente de Natal para a torcida, um jogador um pouco mais experiente. Pode ser o Luca? Pode ser o Luca. Só que a diretoria está dividida. É um jogador assim que não encantou a torcida. Quando esse nome vazou, até a gente fez hoje na tela da Band uma enquete para saber, olha, será que esse jogador agrada ou não agrada? Você gostaria de contar com esse jogador no Guarani? O que o torcedor bugrino respondeu? 69,6% não gostaria do Luca no Guarani. Votaram hoje na tela da Band, pelo QR Code. Somente 20,4% gostariam do Luca vestindo a camisa do Guarani. Eu vou passar um provável Guarani que já vem treinando, e pode ser esse o Guarani para iniciar o jogo contra a equipe do Primavera, primeira partida que será no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Dalberson vem treinando, mas ele não vai começar o Campeonato Paulista, vai começar o Fernando Miguel. Ele foi contratado para isso, para ser o titular, e veio a peso de ouro, né? Ele tem salário mais alto, apesar dos 40 anos de idade. Vai começar o Fernando Miguel. Na ala direita, o Cicinho. Na zaga, Rafael Donato e o Jonathan, que também foi contratado recentemente, veio junto ao Avaí, a contratação do jogador. E na esquerda, o Emerson.
Aí no meio-campo, estão disputando a posição William Farias e Natan. Eu acho que vai o William Farias, logo de cara. O Igor Pereira tá treinando muito bem, chamando a atenção, até surpreendendo nos treinos. Ele veio da equipe do Náutico, um segundo volante. Aí na armação das jogadas, estão disputando posição Diego Torres e Isaac. Eu acho que logo de cara vai o Diego Torres. E na frente, 3 atacantes, porque o Matheus Costa gosta do 4-3-3. Ele testou o 4-4-2, mas eu acho que ele vai começar no 4-3-3. Quem que tá jogando na frente, atuando nos treinamentos? Guilherme Parede de um lado, Mirandinha do outro e na frente o Maranhão. São os atletas que estão atuando na frente. E o Matheus Costa será o nosso convidado na tela da Band da próxima segunda-feira, meio-dia. Os donos da bola, Matheus Costa, técnico do Guarani, ao vivo vai falar com a gente. Quer comentar um pouquinho a respeito do Guarani, Boles? E já eu vou prestar uma homenagem para o aniversariante do dia. Muita gente não sabe quem é, já vai saber. Beleza, Breno, eu quero já a opinião também dos comentaristas, mas antes, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Edu Pinheiro. Ficha técnica da Rádio Bandeirantes, lembrando, ontem completou 20 anos que o São Paulo conquistou o tricampeonato mundial. Foi em Yokohama, no Japão. Lembra? São Paulo 1, Liverpool 0. Quem fez o gol? Quem? Mineiro, grande volante mineiro, que hoje mora em Londres. Mineiro teve uma passagem pelo Guarani, depois foi para a Ponte e foi brilhante, foi convocado pela seleção brasileira pela primeira vez. Mineiro que foi campeão paulista pelo São Caetano em 2004. Olha o São Paulo daquele 18 de dezembro de 2005, lá no Japão. Rogério Ceni, Fabão, Diego Lugano e Ed Carlos, Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Júnior, Amoroso e Aloísio, depois Grafite e o técnico Paulo Autuori. Lembrando que Luizão foi campeão da Libertadores nesse ano aqui, 2005, juntamente com Amoroso. Lembrando a velha dupla de 94 do Guarani. Luizão e Amoroso, Amoroso e Luizão. Só que quando terminou a Libertadores, o Luizão foi para o Japão, o Amoroso continuou.
e ajudou o São Paulo a conquistar esse tricampeonato. Há 20 anos, final Yokohama, gol do Mineiro, São Paulo 1, Liverpool 0, São Paulo tricampeão mundial. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Que cada dia do novo ano seja leve, que os encontros sejam verdadeiros e os sonhos possíveis. Um feliz recomeço, que a vida abrace você em 2026 com boas surpresas e muita paz no coração. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Bolis. Muito bem, estamos de volta. Agora são 18 horas e 42 minutos para seguir falando sobre o Guarani. No bloco anterior, o Breno Beretta trouxe todas as informações, as últimas do Guarani, já tem mais. E trouxe também as palavras do Natan Melo como novo reforço do Guarani. E eu quero saber a opinião dos nossos comentaristas. Vamos lá, CH, eu começo com você. Natan Melo apresentado, ele diz, primeiro volante vai brigar pela posição com William Farias. Então, o Farney rasgou elogios ao jogador. Também não vai falar mal do cara que ele contratou, né? Mas é bom jogador esse menino. É bom jogador e cara rápido, gira para os dois lados, bom passe, boa velocidade, sentido de recuperação. Eu gosto do jogador. Acho que tem tudo para dar certo, não é? E o Donato dispensa qualquer tipo de apresentação, né? Além da liderança, experiência, tem um posicionamento, cara muito experiente. Acho que o Guarani acertou no Farias, acertou no Parede, não é? Gostei mesmo dessas contratações, mas o Donato realmente ele é diferente. Não sei se vai conseguir jogar no Guarani, eu não tenho bola de cristal, mas a tendência no papel é que a coisa definitivamente resolve o problema do goleiro, do Fernando Miguel, acaba a dúvida, né? Até que enfim o Guarani contratou um goleiro de verdade. Tem aí a presença de um zagueiro experiente, de um primeiro volante experiente, já tem o meio-campo também bem articulado. Na frente agora com a presença desse Parede, que eu acho bom jogador, ao lado do Mirandinha. Tem um menino da base que é bom centroavante, o Kelvin, ou Kelvin, eu nunca lembro o nome do jogador, porque é muito Kelvin. É Kelvin. Né? Kelvin. Aquele que foi embora para o Maringá é Kelvin também. Kelvin, é. Ah, desculpa, esse é Kevin, o atacante, eu também confundo, é Kevin, o atacante é Kevin e o Kelvin é o que foi embora. Então, Boris, quando você quiser saber a verdade, quem é quem, se pergunta para o Tigrão, que é o único que consegue lembrar de todas essas terminologias. Se tem N, se não tem, se tem L, se não tem, se é com K, com C, o Tigrão sabe tudo.
Enfim, o noticiário é bem abrangente, o Breno traz todos os detalhes todos os dias. Nós respondemos algo aí no Fala Galera que eu acho que não tem tanto prejuízo assim não treinar no Brinco por enquanto. O ideal seria, evidentemente, treinar lá, mas achar que não treinar no Brinco, o time vai estrear mal no Campeonato Paulista, eu acho que existe uma distância muito grande. Enfim, o Guarani vai aos poucos, está quase pronto, não é? E eu acredito que na primeira semana de janeiro o Guarani vai terminar de apresentar mais outras peças para ficar redondo, teoricamente, para o Campeonato Paulista. Tigrão, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, também a sua opinião sobre o tema. O tema é Guarani, o elenco que está sendo formado visando a temporada de 2026, que começa para o Guarani, a estreia contra o Primavera. Vai ser o primeiro jogo do Primavera, primeiro jogo, né? Um jogo histórico na elite do futebol paulista. Tigrão. Eu acho, Bolis, que o Guarani está montando um time dentro de um padrão bem razoável para o duríssimo Campeonato Paulista. Veja o que eu vou dizer. Eu acho que está montando um time para fazer boa campanha no Campeonato Paulista e está montando um time muito, mas muito acima do que é o padrão técnico médio da Série C. Repito, no papel, olha, jogadores todos com perfil de Série B, todos, e até de Série A, como é o caso do goleiro, que vem do Ceará, mas caiu, mas estava lá na Série A. Então, a diretoria não quer mais correr nenhum risco de entrar em aventura, de deixar a coisa acontecer naturalmente e permanecer de novo na Série C. Isso é um flagelo, é um sofrimento sem fim para o torcedor, é um prejuízo de visibilidade impressionante, de divulgação do clube, financeiramente é uma tragédia. Então o Guarani está metendo o pé na porta e está montando um belo time. Eu acho que faz campanha boa no Paulista. Classificar é uma outra história, mas mudou o regulamento. Eu acho que dá para se classificar. E na Série C, tudo leva a crer que vai nadar de braçada. Na Copa do Brasil, também a minha expectativa de que o Guarani chegue na pior das hipóteses até a terceira fase, ou até depois dela. Por quê? Porque o Guarani entra na primeira fase, contrariamente à Ponte, que entra na terceira fase, pelo título da Série C. Só que na primeira fase, com esse elenco aí, claro que tem aquela questão de jogar na casa do adversário, não tem mais aquela vantagem de jogar pelo empate, né? É tudo muito complicado. Se tiver empate, vai para pênalti. E é um jogo só, não é nem um mata-mata, é um mata, eu acho injusto. Mas o Guarani tem tudo para atropelar também nas primeiras fases da Copa do Brasil. Então, quando você pega todas as contratações feitas e mais alguns bons jogadores remanescentes, você percebe claramente que o Guarani não está brincando com coisa séria. Ele está mirando 2026 como um ano para dar uma virada, como um ano para voltar para a Série B, para fazer caixa na Copa do Brasil, para ir longe e para fazer um Campeonato Paulista também, na pior das hipóteses, sem sustos, porque o campeonato é traiçoeiro. São só 8 datas. Quando você pensa que está chegando, já está fechando a porta de saída lá no fundo. E aí é aquele negócio do corredor polonês. Você vai passar rápido e bem, você vai escapar de porrada. Você vai passar meio tímido, meio titubeante, vai apanhar mais do que égua de padeiro. Então, égua de padeiro também é antigo, hein, Bolis? Os mais jovens nem sabem isso aí. Não. Que eu tive um tio, aliás, muito querido, já falecido, e conheci tantos outros, mas vou falar dele. Meu tio João Godoy. João Godoy, casado com a minha tia Tereza, irmã da minha mãe. Ele tinha um negócio que ele chamava, vivia disso. Era a profissão do cara. O nome do negócio era Freguesia de Pão.
Então ele comprava a freguesia de alguém que tinha formado essa freguesia e ele tinha todos os endereços onde ele tinha que entregar pão e leite de madrugada. Porque não tinha bar perto, era periferia, velho. Tinha supermercado, mini mercado, delivery, padaria para tudo. Não. O cara lá para ter o pão e o leite de manhã, para dar um tapa, dar uma calçada no porão e ir pro trampo, ele às vezes tinha que andar 2 horas. Ninguém tinha carro. Então, o cara da freguesia de pão tinha todos os endereços, os nomes, os números das casas, às vezes 5, 6 bairros, e levava lá, ó, essa casa são 2 pães e 1 litro de leite. Litro de leite em embalagem de vidro de 1 litro. E eu trabalhei com meu tio, fazendo um biquinho para arrumar algum. Então ele parava, só que aí que entra a égua de padeiro. Era com carroça. Era uma carroça que tinha uma tampa. Muita gente que está ouvindo aqui deve estar matando muita saudade. Tinha a carroça, ela era hermeticamente fechada, muito higiênica. Na verdade era uma espécie assim de um containerzinho com o varal engatado lá na égua, que era a força motriz. E a gente ia em cima e ele parava lá na frente da casa e falava, 1 leite e 2 pães, 3 sonhos e 1 broa de milho. E eu descia correndo, de vez em quando tomava cada carreirão de cachorro. Tinha 6, 7 anos de idade, velho. Tinha que começar às 3 da manhã. E depois da carroça, ela foi substituída pelos peroeiros. Era tudo igual. Só que ao invés de carroça, com energia movida a animal, com a força motriz de um animal, era um veículo automotor, já uma perua Kombi, que ia com as portas abertas. E aí parava na frente da casa, a gente descia correndo, entregava, voltava correndo, ia para outra. Trabalhei nessas 2 aí. Aí o cara vê a gente hoje, meio estragadinho, e fala, 7 anos fazia madrugada. E não é porque eu queria andar em cima de carroça. Não. Era para arrumar algum para ajudar em casa. Então, eu disse aqui, né? Se passar devagarzinho, meio tímido, esperando, peraí, ainda tem muito jogo. Na dúvida, sem convicção, no corredor polonês do Campeonato Paulista, olha ela aí. Vai apanhar mais do que égua de padeiro, porque às vezes era subidão, apenas uma pequena viela, e infelizmente, hoje eu sou totalmente contra, mas tinha que dar uma chicotadinha para a bichinha conseguir subir. Né? Ligava o 4x4 dela. Ligava o 4x4 no chicote. Dava dó, né, cara? Mas aí depois a égua descansava também o dia inteiro. 7 horas da manhã acabava. Aí tinha que dormir de dia para levantar de madrugada. Então quem der bobeira no Campeonato Paulista vai apanhar mais do que égua de padeiro, do que cavalo de verdureiro, que era a mesma coisa, também vendia verdura na carroça. Então o Guarani está montando um time para não apanhar, para não ser a égua de padeiro no Campeonato Paulista. Boles. E no próximo segmento, eu vou falar também movida a força animal, a força motriz era cavalo, eu vou falar de bucheiro. Tigrão também é cultura popular. Boa, boa, Tigrão. Mais informações do Guarani com Breno Beretta. Antes eu tenho um recado para você, homens. Uma dica sensacional para você que gosta de cuidar da sua aparência. Todo dia é dia de cuidar, não é mesmo? Fala sobre uma compra indevida aí, ô bebê. Pepe, todo dia é dia de cuidar ou de se cuidar, não é mesmo? E se você busca estilo, qualidade e cuidados diferenciados para a sua barba e seu cabelo, então precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. É a maior rede de barbearias de São Paulo e agora está no Shopping Iguatemi, oferecendo serviços premiums para cortes masculinos, cortes infantis, barboterapia, sobrancelha, depilação com cera na orelha e nariz.
300 Barbershop Campinas. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. Na 300 Barbershop Campinas, você sempre poderá contar com promoções exclusivas. Então corre pra lá, confira e renove o seu visual. Saiba mais no Instagram no @300iguatemi ou acesse o site 300campinas.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Mais Guarani, Breno Beretta. Bom, hoje tem um aniversariante muito especial e para mim ele foi o melhor jogador do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai prestar uma homenagem para ele na sua voz, Leandro Bolles, porque hoje ele está completando 26 anos. Vamos acompanhar. Sobrou, voltou pra Cicinho, domina livre pela direita, levantou na segunda trave, Mirandinha de voleio, golaço! Gol do Bugre! Camisa de voleio, Mirandinha marca um golaço e empata o derby 210. Na base da garra, da luta, da determinação da camisa pesada, o Bugre vai atrás e empata o jogo com Mirandinha. Cicinho recebe livre pela direita, levanta a cabeça e encontra na segunda trave, livre Mirandinha. Ele gira o corpo e mete um voleio espetacular para vencer Diogo Silva. Avante, 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 Bugrão! Verde e branco são as cores da paixão, verde e branco, as cores do Bugrão. Olha lá, galera, festejando. Bom, tá aí, né, a homenagem pro Mirandinha aqui na Rádio Bandeirantes, ele que é nosso telespectador na tela da Band, ouve a Rádio Bandeirantes também, tá completando hoje 26 anos. Para mim foi o melhor jogador da Série C do Brasileiro, jogando com a camisa do Guarani, e para mim também vai ser titular durante toda a temporada de 2026. E hoje é um dos jogadores mais importantes desse elenco do Guarani. Então, parabéns pro Mirandinha, muita saúde e muitos gols para ele, né, Leandro Bolles? Ô, Breno, só uma informação de última hora aqui da Ponte Preta, até se o Tigrão e o CH também quiserem comentar, os jogadores da Ponte Preta ameaçam uma nova greve por conta dos salários atrasados. A gente trouxe aqui agora há pouco que a crise financeira segue na Ponte Preta. Amanhã, como eu disse, tem o amistoso, o jogo treino marcado contra a equipe do Rio Branco. Os jogadores falaram que vão participar dessa atividade, vão realizar esse amistoso, mas caso os pagamentos não sejam realizados até o final da partida, até o sábado, o elenco da Ponte Preta não vai se apresentar na segunda-feira, dia 22 de dezembro, e sendo, consequentemente, não vai seguir com a pré-temporada. Mais uma vez aí, os problemas financeiros atrapalhando a vida da Ponte Preta, que, lembrando, estreia no Campeonato Paulista no dia 11 de janeiro, vai enfrentar o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Ponte Preta, mais uma vez, enfrentando aí esses problemas financeiros. Boles. Beleza, mais um problema, né? Mais um problema nessa situação envolvendo aí a Ponte Preta. Vou pegar já a opinião dos comentaristas. Breno, algo mais a acrescentar do Guarani pra gente fechar? Bom, o Guarani, como eu disse, nessa semana treinando em Louveira, semana que vem também vai treinar em Louveira, depois tem a folga 24 e 25, dia 26, o Guarani se reapresenta e volta a treinar lá em Bragança Paulista. E quem chega dia 26? Fernando Miguel se junta ao elenco do Guarani para iniciar a pré-temporada para ele. E é claro que a pré-temporada do Guarani continua, Boles. Então é isso, o CH, Tigrão, o Boles deu uma saidinha, foi pro banheiro, daqui a pouco ele chama vocês para comentar, mas agora vamos para um rápido intervalo comercial.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Todo fim de ano a gente cuida mais dos outros. Tem doação de brinquedos, de tempo, de atenção. Parece que o mundo desacelera e a gente lembra do que realmente importa: as pessoas. E é assim que a gente se conecta, através de pequenas ações que geram grandes impactos. Cooperar é da nossa natureza. Que em 2026 a gente continue acreditando na cooperação para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Homens, escuta só essa dica. Você busca estilo, cuidados diferenciados para sua barba e seu cabelo? Então você precisa conhecer a 300 Barbershop Campinas. A maior rede de barbearias de São Paulo chegou ao Iguatemi, oferecendo cortes masculinos, cortes infantis, barba, barboterapia, depilação de orelha e nariz. Ambiente confortável, profissionais qualificados e aquele atendimento que te faz voltar. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Edu Pinheiro. Em dia com a bola na Rádio Bandeirantes. Em dia com a bola, focalizando a Copa do Brasil, domingo 18h30, grande final no Maracanã, Vasco e Corinthians, primeiro jogo 0-0. Como foi a trajetória do Corinthians na Copa do Brasil? Entrou na terceira fase porque estava na Sul-Americana, pegou o Novo Horizontino. Corinthians ganhou lá em Novo Horizonte 1-0, na Neoquímica voltou a vencer 1-0. Oitavas de final, o Corinthians fez 1-0 no Palmeiras, na Neoquímica. No jogo da volta, Corinthians 2-0 no Allianz Parque. Quartas de final, o Corinthians pegou o Atlético Paranaense. Em Curitiba, 1-0 Corinthians, Neoquímica 2-0 Corinthians. E na semifinal, Cruzeiro, primeiro jogo em Belo Horizonte, 1-0 Corinthians. O jogo da volta, Neoquímica 2-1 para o Cruzeiro, o que provocou aí a cobrança de pênalti. E aí o Timão venceu por 5-4. A campanha do Vasco na Copa do Brasil, na primeira fase, pegou o União de Rondonópolis. Só que o Rondonópolis vendeu o mando de jogo. Foi em Cariacica, no Espírito Santo. E lá, a torcida é Vasco. E o Vasco venceu por 3-0. Na segunda fase, o Vasco pegou o Nova Iguaçu, no Engenhão, venceu por 3-0. Até aqui, o técnico era o Fábio Carilli. Aí o Vasco pegou o Operário de Ponta Grossa. O jogo lá no Paraná, em Ponta Grossa, foi 1-1. Aqui o técnico do Vasco foi o Felipe Loureiro, interino. No jogo da volta em São Januário, o técnico já era o Fernando Diniz. E de novo foi 1-1. E nos pênaltis, 7-6 para o Vasco. O Léo Jardim pegou 3, hein? Goleirão do Vasco. Oitavas de final, o Vasco pegou o CSA. O CSA que tinha eliminado o Grêmio. Primeiro jogo no Rei Pelé, 0-0. Segundo jogo, São Januário, 3-1 para o Vasco. Quartas de final, o Vasco pegou o Botafogo. Foi 1-1 no primeiro jogo e 1-1 também no segundo jogo. E nos pênaltis, o Vasco eliminou o Botafogo de novo. E na semifinal, Fluminense. Primeiro jogo de virada, Vasco 2-1. E no jogo da volta, 1-0 Fluminense, o que provocou pênaltis. E aí, o Vasco venceu por 4-3. A temporada do Corinthians, o que o Timão fez esse ano, hein? Foram 73 jogos, com 34 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. O Corinthians marcou 88 gols e sofreu 74.
foi campeão paulista, ganhando do Palmeiras na final. E na semifinal, o Corinthians eliminou o Santos. Na Sul-Americana, o Timão não passou da primeira fase, nem ficou na repescagem. No Brasileirão, foi 13º com 47 pontos. Até o Santos ficou na frente, o Peixe, que estava ameaçado de rebaixamento. Mas agora é finalista da Copa do Brasil. A temporada do Vasco. Foram 70 jogos, 23 vitórias, 20 empates e 27 derrotas. O Vasco marcou 93 e sofreu 92 gols. Olha, no geral esse ano, o Vasco teve mais derrotas do que vitória. No Carioca, o Vasco foi eliminado pelo Flamengo na semifinal. No Campeonato Brasileiro, foi 14º com 45 pontos. E na reta final, o Vasco teve 5 derrotas. Inclusive tomou de 5 do Atlético e 5-1 do Internacional. Na Sul-Americana, o Vasco ficou em segundo lugar no seu grupo e foi para a repescagem. E pegou o Independente del Valle do Equador. Lá no Equador, o Vasco perdeu de 4-0, mas em São Januário foi 1-1, aí o Vasco foi eliminado da Sul-Americana, mas agora é finalista da Copa do Brasil. Emendando aqui, Copa São Paulo, agora em janeiro, hein? Início de janeiro já começa. A Ponte vai ficar em Patrocínio Paulista, que fica a 320 quilômetros de Campinas. No dia 2, sexta-feira, 11 horas, Ponte e Coritiba. Depois, no dia 5, uma segunda-feira, 13 horas, Ponte e um time chamado Meia-Noite. Esse time é lá de Patrocínio Paulista. Meia-Noite é o nome do time, hein? Dia 5 de janeiro, segunda-feira, 1 da tarde. E aí a Ponte no dia 8, 13 horas, Ponte e Real de Roraima. O Guarani vai ficar em Assis. Assis fica a 420 quilômetros de Campinas. O Guarani estreia dia 3, sábado, 18h45, Guarani e Atlético de Minas Gerais. Depois, no dia 6, uma terça, 18h45, Guarani e Assisense. E no dia 9, sexta-feira, 18h45, Guarani e Naviraense do Mato Grosso do Sul. Exótico também. E aqui na Bandeirantes você ficou em dia com a bola. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Surpreenda quem você ama, encomendando a sua ceia no restaurante Família Gianni. Queijo brie em crouch de massa folhada, bacalhau à moda da casa, a deliciosa porqueta, maminha assada, medalhão de filé mignon com bacon e muitos outros assados e acompanhamentos. Entradinhas italianas, sobremesas, tudo preparado com amor e carinho para que sua ceia seja um momento memorável. Ligue para 19 3294 2087 e faça sua encomenda até 20 de dezembro. Família Gianni, da nossa família para sua família. O ano muda, mas o essencial é seguir aprendendo, evoluindo e sendo verdadeiro com quem somos. Que venha um novo tempo, que a gente leve do ano que passa os aprendizados e deixe para trás tudo aquilo que não soma. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Leandro Boles. Estamos de volta aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, você já ouviu falar do Sicredi? E é uma instituição financeira que vai além do convencional. O Sicredi é uma cooperativa de crédito onde os associados são donos do negócio. O Sicredi acredita na força da cooperação. Por isso, trabalha junto para impulsionar o desenvolvimento das comunidades onde está inserido. E o melhor de tudo, no Sicredi você tem acesso a produtos e serviços financeiros completos, com taxas justas e atendimento personalizado.
No Sicredi você é mais que um cliente, é um associado valorizado. Ao se associar ao Sicredi, você passa a fazer parte de uma grande família, onde todos se ajudam e vão se beneficiar mutuamente. No Sicredi, sua voz é ouvida e suas necessidades são atendidas de forma personalizada. Então, não perca tempo. Faça parte do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 120 anos de história. Abra sua conta e descubra como o Sicredi pode te ajudar a alcançar os seus objetivos financeiros e pessoais. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Algumas mensagens de texto. A Lucila, do Jardim Olina. Boa noite, equipe de esportes. Bolis, Batista, Tigrão, CH, Edu e os repórteres desejam um repleto Feliz Natal de paz, carinho e amor a todos vocês. Muito obrigado, Lucila, sempre conosco. Boa tarde, Bolis, Batistão, CH, Tigrão, Bebê, PP e toda a equipe. Excelente programa, Bolis. Ontem vocês fizeram a enquete onde constava o recorde do Leva, que fez 5 gols em 9 minutos, mas em 95, no jogo épico entre Lacorinho e Albacete, nosso eterno Bebeto marcou 5 vezes, sendo 4 gols fora em nada mais, nada menos que 6 minutos. Mágico, magistral e esplêndido o feito deste monstro sagrado. Nota 1000 na humildade e galáctico na bola. Abraços a todos, Deus abençoe. João Busso, Cidade Jardim. Valeu, João, um abraço para você. Boa tarde, equipe Bandeirantes. Na minha opinião, a cereja do bolo na contratação do Guarani seria o William Bigode. William Bigode, abraço a todos, Alex de Valinhos. Muito bem, antes da gente dar prosseguimento ao programa, com os temas que não tem nenhuma relação com o futebol de Campinas, eu tenho mais um recado para você da Todeskine. Se tem algo que combina tanto quanto futebol no domingo, é o sabor autêntico do macarrão Todeskine na mesa. Todeskine apoia quem joga com paixão e quem cozinha com amor. Com 140 anos de história e tradição, Todeskine é sinônimo de qualidade, sabor e história e convida você a redescobrir o prazer de uma boa massa. Todeskine é o verdadeiro sabor da Itália na sua mesa, do clássico macarrão sêmola, o especial com ovos, os biscoitos recheados, amanteigados, água e sal. Todeskine tem uma seleção inteira de produtos que fortalecem ainda mais o time de sabores da marca. No apito do juiz ou no grito de o macarrão já está pronto, a emoção toma conta e aí é só partir por um abraço, que os melhores momentos e os melhores sabores estão garantidos. Tem Todeskine na panela, todo mundo canta assim. Spaghetti, penne, parafuso, fettuccine, tagliarini. É Todeskine, tem sabor, tem Todeskine, delicioso assim. É Todeskine, sim. É Todeskine, sim. Se tem sabor, tem Todeskine deliciosos assim. Rádio Bandeirantes. Vamos lá, bom, o PP, repita a informação que você trouxe no bloco anterior. Eu tive que sair rapidinho aqui, a história de clonar cartão. Rapaz, apareceu uma conta na farmácia de R$1.800. Vai ter, é assunto particular. Manda bala aí, o PP. A informação de última hora é que os jogadores da Ponte Preta ameaçam uma nova greve por conta dos salários atrasados. Amanhã os jogadores vão sim realizar o jogo treino amistoso contra a equipe do Rio Branco, mas já comunicaram à comissão técnica, aos superiores, que se os salários não forem pagos, na segunda-feira, dia 22 de dezembro, os jogadores não vão se apresentar para dar sequência na pré-temporada e aí, é claro, acaba atrapalhando o andamento e o protocolo desta pré-temporada da Ponte Preta. Boa, boa. CH, Tigrão, CH, alguém quer comentar sobre o assunto? Problemas à vista aí, Tigrão. Ô Bolis, é o seguinte, eu não vou me estender. Sim. Temos aí uma pauta ainda extensa do programa até o final. Estamos aí a 15 minutos do encerramento. Eu quero demonstrar toda a minha indignação, preocupação, tristeza. Quero nesse momento tentar me colocar no lugar do torcedor da Ponte. Fez uma festa gigantesca, foi muito legal, a Ponte subiu da C para B, a Ponte foi campeã, teve até invasão do gramado. Agora, parabéns a todos os envolvidos pelo resultado esportivo.
Agora, essa situação está insustentável. Vou parar por aqui. Não vou falar o que eu penso, não vou pedir a cabeça de ninguém, até porque não é função minha. Mas uma coisa eu tenho que falar aqui. Tá tudo muito quieto, pô. Ah, mas o João falou esses dias. O João falou de contratações. Da parte administrativa, financeira, da onde vai vir o dinheiro, vai vir dinheiro, não vai vir dinheiro, vai dar WO, vai pagar o transfer ban, não vai ter time para pôr em campo. Não é com o João Brigatti isso daí. Então eu espero alguém da diretoria executiva da Ponte, presidente ou vice-presidente, ou quem de direito, que venha a esse microfone explicar e falar a real situação e qual é a projeção, qual é a previsão ou qual é a estratégia para se resolver isso. Como vai se resolver? Porque não dá mais. O torcedor da Ponte não aguenta mais. Tente se colocar na pele do contratado que está aí treinando e não está inscrito ainda. Aí ele viu os que estavam aí, falou, ó, segunda, se não sair até amanhã, depois do jogo, não tem representação. Greve. Pô, peraí. Amanhã é dia 20. O campeonato começa dia 11. São 21 dias, 22 dias para começar o campeonato. O que é? Vai cometer, porque tá vexatória a situação. Vai proporcionar ao torcedor a maior vergonha dele nesses 125 anos. Tem aquele negócio da moita, né, ô Boles? Ou faz ou desocupa a moita, pô. Desse jeito não dá para continuar. E a gente espera aqui, tô cobrando isso publicamente em nome, tô tendo a pretensão de ser um porta-voz da torcida da Ponte, que alguém que realmente tenha algo concreto a dizer. Já estamos vendo. Vão proporcionar à torcida da Ponte a maior vergonha dos seus 125 anos de existência? O que é? Vai dar WO? Vai botar o time sub-13 para jogar? Agora ficou grave, gente. Eu tô aqui otimista, não, porque virando o ano paga, porque vai pagar o transfer ban. Agora, jogador falando de greve há 20 dias do início do campeonato. Ó, essa notícia, acredito muito no nosso repórter. Se ela for verdadeira, alguém tem que vir a público aqui. Mas alguém que tenha consistência, essência e que tenha pedigree para falar sobre dinheiro. Vai vir, de onde vai vir, não vai vir, como é que vai ser? Tá feita aí, respeitosamente, a convocação. Porque se não vier para falar qual é o planejamento e a estratégia, a coisa perdeu a razão de ser. CH também quer opinar sobre o tema, rapidamente, fique à vontade. Eu quando comento aqui, eu não comento para ter razão de nada, eu quero ser feliz e se puder, eu sei que hoje é utópico, seria legal falar todos os dias de coisas boas aqui, não é? Mas eu estou ouvindo essa conversa de promessa de pagamento desde agosto. Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Como é que os jogadores vão ter uma ceia em família sem dinheiro? A Ponte está à deriva. Essa é a verdade. O que a gente deseja é um outro capítulo. Mas, e as minhas fontes não são fontes oficiais, porque senão eu viro assessor de imprensa. As minhas fontes garantem que a coisa é muito delicada. Muito delicada. Vou repetir, meu desejo e torcida é uma coisa, a realidade é extremamente preocupante. Espero que a diretoria encontre um caminho. Boa, CH. Olha, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças, onde você encontra tudo em peças mecânicas para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado. Tudo à pronta entrega.
Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Rádio Aqui no Bandeirantes. YouTube, o Bugrino Feiticeiro, sempre conosco. Já deixou o seu like, você que está no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. 7h19, um rápido intervalo, já voltamos. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. 300 Barbershop, a barbearia do homem moderno no Shopping Iguatemi. Instagram, @300Iguatemi. Curta o final de ano com a Desktop, eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Aproveite planos de 200 MB a 1 GB de velocidade a partir de R$ 79,99. Saia na frente e comece 2026 com a conexão mais top do estado. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Novo ano, novas chances. A mesma vontade de ser feliz. Feliz ano novo. Que não falte fé para acreditar, coragem para tentar e amor para compartilhar. Você não pode mudar tudo, mas sempre pode mudar alguma coisa para melhor. A melhor forma de superar pensamentos negativos e emoções destrutivas é desenvolver emoções opostas, positivas, mais fortes e poderosas. Mensagem da Rádio Bandeirantes Campinas. Você ouve Esporte em Debate, na Bandeirantes. Leandro Bolle. Na reta final do Esporte em Debate, já tem o Na Lata. Antes eu tenho um recado do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante para você. Está te esperando, hein? Para sua confra de fim de ano.
Faça a sua reserva, ainda dá tempo. Reúna os amigos, a família, a turma do futebol, da formatura da escola. Aniversários e bora confraternizar de terça a sábado a partir das 18 horas. E tem ainda promoção para aproveitar. Rodízio de pizza, apenas R$ 59,90. São mais de 40 sabores. Tem salgadas e doces e também tem pizza de sorvete. Chopp Brahma, R$ 8,90, 300 ml. Balde de cerveja a partir de R$ 40 com 4 garrafas de 600 ml. Aniversariante com grupo acima de 10 pessoas não paga o rodízio de pizza. Então fale com o João Dias. O WhatsApp é o 19 974 10 60 68 e confirme a sua reserva. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante, na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, Campinas. Bandeirantes. Vamos com o Na Lata. Responde na lata. Hoje até o PP vai participar. BB, PP, Tigrão e CH. Vamos lá, CH, eu começo com você. Na sua opinião, Guto Ferreira deveria ter tido mais oportunidades na Série A? Com certeza, técnico competente. E para você, PP? Sim, Guto é um ótimo treinador e deveria ter tido mais oportunidades na primeira divisão. Quem é essa menina bonita que apareceu aí, Tigrão? Minha princesa. Olha aí. Quem tá no Que é minha YouTube neta. tá vendo. Luísa. Essa aqui é fera. Olha lá. Beijão aí pra Vai, Luísa. Aí. Agora sim. Aí, ó. Olha aí. Dá um tchau Olha aí, que Luísa. coisa linda. Dá um tchau pros ouvintes, pra quem está nos acompanhando. Aí, ó. Sensacional. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome mesmo? Luísa. Aê! Excelente! Chegou uma mensagem aqui, Excelente. ela fala tanto quanto o vô ou não? Pouquinho mais. Pouquinho mais, entendi. Quando o vô tá fazendo o programa, do que você xinga, do que você chama o vô? Tigrão. Não, fora isso. Boca larga. Vai, boca larga, responda se o Guto Ferreira deveria ter tido mais oportunidades na Série A. Sim, com certeza. E você, bebê? Eu acho que ele deveria também ter mais oportunidades na Série A. Aliás, eu espero que o Tigrão dê um belo presente para a Luísa, que ela é muito simpática, além de muito bonita, é muito simpática. Conheci ela em um daqueles desafios que a gente fez lá no estádio Moisés Lucarelli, viu, Boris? Exatamente. Ela já foi lá na casa do vô hoje para cobrar exatamente isso na véspera de feriado. Feriado não, na véspera do Natal, a chegada do Papai Noel. Já recebeu o presente. Ah, é? Já. O que bom. você ganhou? O quê? Mini panetone. Panetone? Olha aí. Tá bom. O panetone da Band, Tigrão, você passou pra Luísa? Não. Da Band eu já tinha mandado pra dentro. Vamos lá, na Lata 2, alguns dirigentes da CBF defendem que o estádio Mané Garrincha seja a sede fixa das finais da Copa do Brasil a partir do ano que vem. Lembrando que em jogo único. CH, você aprova essa ideia? Não aprovo. Jogo único na final da Copa do Brasil, só na cabeça da CBF. Nada contra Brasília, eu sei que isso é comercial, mas não aprovo. Boa. E você, PP? Não aprovo, uma completa idiotice. Nossa, tudo isso? Tudo isso. Tá revoltado, Agressivo, PP. hein? E você, Revoltado? Breno Beretta? Diga lá, bebê. Também não aprovo, Bolis, e concordo com o Pedro. Aliás, Brasília é um dos lugares mais sujos do Brasil, né? Infelizmente. E você, Tigrão? Bom, eles estão falando de levar para Brasília, porque nunca vai ter um time de Brasília na final da Copa do Brasil, certo? Então, como eles estão querendo fazer em um jogo só, e aí não dá para fazer como agora, Vasco e Corinthians, um em São Paulo e um no Rio. Vai ter que ser, eles querem fazer num jogo só. Tá tão bom assim, mas o que tá indo bem, eles querem estragar. E aí, como vai ser num jogo só, como é que vai ser? Flamengo e Palmeiras vão decidir a Copa do Brasil. E aí, como é que vai ser? Tem que levar para um campo que não é nem de um e nem de outro. Então já estão falando de Brasília, que fica assim de gavião querendo comprar o evento. E o futebol é isso daí. Ele gira em torno de dinheiro. O interesse dos torcedores, esse fica para segundo plano. Boa. Pra fechar, CH, domingão, final da Copa do Brasil, 18 horas. Quem será o campeão, Vasco ou Corinthians?
Vasco. Valeu, CH, um grande abraço para você, excelente fim de semana. Para você também, boa noite a todos, até segunda. Obrigado ao Carlos Henrique, o CH. PP Pedro Piscinato, fechando a sua participação. Quem será o campeão da Copa do Brasil? Vascão será campeão da Copa do Brasil. Valeu, PP, um abraço para você. Grande abraço e até a próxima. Qualquer informação, você entra em edição extraordinária, já diria, do Pinheiro, tá bom? Pode deixar, combinado. Vamos lá, Breno Beretta, para fechar a sua participação. Quem ganha a Copa do Brasil? Para mim, ganha o Vasco também no próximo domingo. Aliás, eu gostaria de fazer uma sugestão, quem está nos acompanhando no YouTube, eu queria que o Tigrão encerrasse o programa igual a Luísa, agora há pouco, pulando para trás no sofá. Seria épico, hein, Boles? Vai dando ideia, vai. Valeu, bebê, um abraço, 50 segundos. Tchau, bebê. Vamos lá, Tigrão. Abraço. 30 segundos para você. Vai dar Corinthians nos pênaltis. Vai ser igual no ano 2000, a decisão do título mundial, do Mundial de Clubes. E eu acredito que dê Corinthians. E pergunto a você, meu caro Boles. Sim. Como o PP teve que apresentar uma parte do programa aí que você saiu pro banheiro, ele que diz. Eu pergunto, como você saiu com muita correria, de forma emergencial para o banheiro? Ele que disse. Eu pergunto a você, como eu tô pertinho do estúdio, né, tô com 10 minutos Tigrão, daí. vai acabar. Você quer que eu leve uma rolha aí pra você chegar em segurança em Piracicaba? Tchau, Tigrão, um abraço, Tigrão. Tchau, Tigrão, um grande abraço para todos vocês. Fim do Esporte em Debate, até a próxima. Esporte em Debate. Com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel, Leandro Quesada, Denis Gavazzi e João Paulo Capelanes. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Baixe o app e abra sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. E Feirão Grid de Ofertas é no Auto Shopping Ticoatira. 7h31. Boa noite a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira.